Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Dona Maracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa Reis. E você, como é que tá? Só as chuvas que me assustam, mas tá tudo ok. Ainda Hoje não bem, alagou né? nada, pelo menos. Porque depois o vídeo que eu vi lá já de São Paulo, lá, eu pensei em você. Vocês Nossa levaram o Rafa embora. Só de canoa, hein, mano? Vou sair de lá, mas tudo certo. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, nosso Delória, nosso camarada queridão. Tudo bom, queridão? Tranquilo, aí pronto para mais um episódio aqui, tudo na paz. E aí, vamos trazer muito amor hoje aí. Muita consciência, né? Consciência. Fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o professor Thiago Biasi. Seja muito bem-vindo, Thiago. Eu que agradeço, gente. É um prazer aí, grato pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo aí também, trocar uma ideia com a gente. Muito legal. A gente conversou ali em off, ali nos bastidores. Sim, e, porra, sim. Puta papo cabeça e tenho certeza que vai ser um episódio muito da hora hoje aí. Que bom, que bom. Demorou? Só vou fazer um momento aqui, já baseira aqui, que a gente faz nossos parceiros. A gente tem uma parceria com a Skal. Você que tá tomando, quer trocar de suplemento, ou vai começar a treinar, não sabe o que tomar, entra no site deles, vai estar na descrição. Aí tem nosso cupom também, o Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. E tem também uma parceria que a gente tem agora com o Nando. Que é um Nando barbeiro, Vieira. Nando Vieira, né? Que aqui ele é da Zona Norte, mas ele atende a domicílio. Então, quer fazer a barba, quer fazer o cabelo, aí, Thiagão, fica a dica, hein? O cara vai Pô, lá, pode mano. deixar. Precisa dar um... Tô precisando, por Fazer sinal, ele- viu? Tô precisando dar uma Não que você esteja ajeitada. precisando, mas, pô, se tem uma barba da hora e quiser dar uma... Quiser Com certeza, parada velho. aí. ele vai até você e tá o contato dele aí também na descrição. E a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo, tem instrumentos de corda, não sabe como regular, tá ruim, tá desafinando, não sabe o que é, leva pra ele aqui de São Paulo, tá? Ele é na Teodoro Sampaio, só dá um toque nele lá, tá o contato dele na descrição. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de shows aqui, de banda autoral aqui de São Paulo, aqui da Moca, não sabe o que fazer final de semana, entra no Instagram deles ou no site, no www.cervejaazul.com, veja a programação e é isso, deixa o like no vídeo, compartilha com a galera, tem nosso QR Code também, se você gosta do nosso trampo, quer dar um salve, quer dar um donate, a gente aceita de bom grado, e comenta também, se você tem alguma dúvida, alguma Por favor, coisa, hein? pô, legal pra caralho, pra gente interagir com vocês aí no comentário, tenho certeza que é um vídeo hoje, uma gravação que vai ter muitas dúvidas, que tem a oportunidade de a galera interagir com a gente também, e tem nosso canal de cortes, né, Pimentinha? Isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí pra você que não consegue assistir o episódio inteiro. A gente vai deixar lá no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, os cortes aqui, não tanto desse episódio quanto dos episódios anteriores. Lembrando que finalizando aqui, já vai estar disponível já os cortes com o Thiago lá. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. É isso, cara. Então, Tiagão, você agora, você falou que é o professor de consciência emocional. Emocional, O que emocional. seria isso, cara? Explica pra Cara, gente. Que eu não conhecia eu não tinha essa matéria na escola. Não tinha. Deveríamos ter ali, Deveríamos ter. que é um dos corpos que a gente chama, né? Um pouquinho na espiritualidade. Mas antes, assim, o que é consciência emocional para mim? O ápice quando você chega nisso, né? É quando você não permite mais que nenhuma pessoa, evento da natureza, cônjuge, sei lá, religião, qualquer coisa, decida como você se sente e como você se comporta. Então, quem decide isso ali é você. Dá um exemplo, sei lá, um exemplo prático disso para não ficar uma coisa metafísica. Vamos imaginar que você está com fome e aí você fala assim, não, quando eu tô com fome eu sinto raiva. O que tem a ver isso? Você decidiu sentir raiva, porque já teve outros momentos da vida que você estava num ambiente legal e todo mundo se divertindo e você estava com fome, que você falou, não, daqui a pouco eu como. Então, a consciência emocional traz esse estado de consciência. Você entende as suas emoções e dentro do que está acontecendo ali na situação, que pode ser, sei lá, um acidente, como a gente citou quase agora, de trânsito, ou uma briga da família, ou alguma coisa, você fala assim, tá, isso está acontecendo. Então, eu decido aqui o que eu vou fazer. Eu não vou tomar uma atitude por impulso, que geralmente quando a gente age por impulso, a gente perde a batalha, eu gosto de dizer, né? A gente diz muito na filosofia, né? Nessa luta, eu perdi. Então, eu tive uma reação adversa, eu magoei pessoas, eu fiz aquilo que a gente chama de para baixo, o feio, né? Aquela coisa ruim. Então eu trabalho com isso, né? Existe ali um método, não é de um método, porque cada um se desenvolve de uma certa forma, mas existe uma maneira da gente conseguir melhorar, né? Sair daquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Então a gente, durante a nossa vida, a gente foi se transformando, a gente dá pra perceber isso com clareza, já fui criança, bebezinho, né, daí adolescente e tal, olha como a gente foi se transformando e hoje somos adultos. Aqueles pensamentos que tinham, as coisas que acreditávamos, que achávamos que era a mais absoluta verdade, hoje a gente vive uma outra verdade. Então é esse campo aí que eu atuo, também atuo no campo de oratória, um pouquinho de escutatória, que é aprender a ouvir, e o que eu chamo que está abrangendo, que está pegando tudo isso, que é o campo da espiritualidade,
que para mim no final só existe a espiritualidade e o restante vai se transformando ali ao longo da existência. A filosofia ali, Thiago, chegou quando pra você? Cara, pra falar que chegou, ela sempre esteve. Sempre esteve, só que eu não sabia que era filosofia. Né? Então ela sempre esteve comigo, mas por incrível que pareça, com 33 anos de idade. Na época eu tinha terminado um relacionamento ali, ela terminou comigo por uma vida de motivos conturbadores, assim, aprontei. É isso. Mijou fora do pinico. Exatamente. E não, porque quando a filosofia faz isso, você assumir aquilo que era, porque a gente pode se transformar. Então eu aprontei. E aí daquilo ali gerou uma certa inquietação. Eu falei, tá, por que eu fiz isso? Por que eu queria fazer e essa coisa aqui não se pode fazer? E o que eu quero fazer da minha vida? Daí veio as perguntas básicas. Quem sou eu? Como funciona a realidade ao meu redor, né? De onde eu vim e para onde eu iria. E aí isso me deu uma travada. Aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Aí fui procurar a filosofia. Daí fui ler, e aí pior que é interessante, eu fui lá ler Platão, aí li Parmênides, aí fui para esoterismo, aí teosofia, cara, infinitas coisas. Eu achei que você já ia direto pro... Como que é o cara lá que a geral lê lá? O Hermes. Não, O Sócrates. Não o outro lá que todo mundo lê, que fala muito sobre relacionamento, sobre amor, sobre... O Augusto Cury, não, nada a ver, né? Não. Carnal, O Leandro Carnal tem. Não é ele, cara, tô zoando. O barbudinho lá, ó. Não, é gringo lá, o... Sartre? Não, porra. É. Freud. Isso. Cara, você sabe que Freud, ele... Nossa, eu pensei em todo Então, mundo achei menos no que- Freud. Não, que ele fala muito Ele sobre fala sobre sobre essa parada, dessa né? parte sexual, nessa cara do É, corpo como você teve o físico, lance né? do relacionamento, eu achei que você já ia direto É, não, poderia pra ter entender sido. as Na paradas. época não foi bem isso, não, assim, né? Eu queria entender a existência mesmo. Eu fui mais uma parte espiritual, eu tinha sonhos, coisas que eu não compreendia. Daí eu falei, cara, eu preciso aprofundar nisso aí. E aí o que me marcou muito, que hoje eu sou membro da Nova Acrópole, né? Que é uma escola de filosofia maneira clássica, presente aí no... Somos voluntários, uma série de coisas. Eles mostraram para mim um jeito diferente de ver isso. Que é um pouco do que eu mostro no entendimento da consciência emocional, porque eu comecei a identificar algumas particularidades minhas que eu achava que era eu. Entende? Isso que foi o fundamental. Digamos, hábitos assim? Exatamente, uma série de coisas que eu pensava assim, tá, isso sou eu, que é o que a gente falou agora da Gabriela. Vou dar um exemplo prático que eles falam lá, que eles chamam de constituição septenária. O que seria isso? A gente seria dividido em corpos. Então não seria só esse corpo. Claro que no final é uma coisa só, né? E aí tá tudo misturado, interligado, interconectado, né? Que a gente fala. Sim. Só que são separados. Então eu tenho um corpo físico, eu tenho um corpo energético, um corpo emocional, um corpo mental inferior, que eles chamam de camamãs, que é o que toma decisões, vou trabalhar, o que eu vou fazer, um corpo mental superior, que está fora do tempo, que é atingir o Cristo, o Buda, essa galera lá atrás, e os outros a gente não conhece. Que é intuição, é premonição, essa coisa aí, só alguns místicos aí, muita raridade de se ver. E aí, pra gente perceber, por exemplo, ó, esse corpo atuando, pra gente, como é separado mesmo. Por exemplo, quando você está dirigindo, quando eu estou dirigindo lá, que nem a gente veio lá dirigindo, como eu consigo dirigir e conversar com uma pessoa? A gente tem a ilusão de que o ser humano consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue fazer, só consegue fazer uma. Mas você fala, tá, mas então como que você está dirigindo e está conversando com a pessoa? Isso é interessante porque eu treinei o meu corpo físico para dirigir. Aí você vai falar assim, mas como assim? Então, a gente, quando fala corpo físico, você só tá vendo a mão e os pés, né? Mas o corpo físico, ele é audição, ele é tato, ele é pensamento, ele é visão, ele é o cérebro pensando, ele é cálculo, ele é tudo, é físico, cérebro físico, então ele dirige. E aí o meu corpo mental pode ficar refletindo e falando infinitas coisas enquanto o corpo físico age. Já deve ter acontecido com vocês, até com a galera em casa. Por exemplo, você chega em casa, bate a mão no bolso, aí você fala, cadê meu celular? Como que você não sabe cadê o celular? Quem foi que guardou? Você fala, eu esqueci? Não, você não esqueceu. Quem guardou para você foi seu corpo físico através do automatismo que você ensinou. Toda vez que você entra em casa, você vai até o banheiro, vai, vira ali e tal, deixa ali. Ele sabe fazer sempre. São aquelas coisas que a gente faz sem pensar, né? Tipo Sem assim, pensar. automaticamente, né? Porque imagina, se você tivesse que pensar em tudo que o corpo físico faz, não sei se a gente conseguiria. Por exemplo, vai, pegar agora. Vai, a gente está respirando.
Aí você deve ter lembrado que tá respirando agora, porque eu falei que a gente tá respirando. Porque antes ele tava fazendo sozinho. Porque você centraliza a sua concentração naquilo. Né? Exatamente. Eu tô respirando, aí você começa a sentir que tá respirando e centraliza ali, né? Exato. Você concentra ali no que tá O fazendo. coração batendo, ele bate sozinho. Se você cortar o braço, quem cura? Aí o pessoal fala assim, não, mas eu sou sim o meu corpo físico, tudo é ciência, tudo é o corpo físico. Tá, então tá bom. Então quando você quer ir no banheiro, aí você fala, meu corpo físico que diz. Ah, eu quero comer, o corpo físico que diz. Só que o corpo físico, ele sobrevive independentemente da minha vontade. Ele vai fazer as coisas eu querendo ou não. Porque se você for pensar com mais clareza, a gente não gosta de comer. A gente não gosta de comer, a gente não gosta de ir no banheiro, a gente não gosta de fazer nada disso. A gente não quer. Tanto que você tá lá deitado na sua cama de boa. Aí você chega lá, mano, que fome. Não acredito, velho. Vou ter que levantar. Vou ter que... Putz, não tem nada pra comer. Eu vou ter que fazer. Ai, que saco, eu tenho que comer. Pode ver, nossa, eu tô aqui de boa, tenho que ir no banheiro. Não acredito, vou ter que ir lá no banheiro. A gente não fala, não vejo a hora de ir no banheiro. Aham. O corpo físico, ele faz sozinho. Ele faz sozinho. Ele te cura sozinho, faz tudo sozinho. É que quando você vai deitar pra dormir, aí você fala assim, aí você deitou, você achou, você a bexiga vai twins. Você fala, não tem que acredito. levantar pra fazer isso. Exatamente. Igual de cozinhar, você falou, né? Tipo, mano, Você às vai vezes ter eu olho e falo, o iFood tá aqui, né? Só Exato. uns 5 cliques aqui, ele vem, entrega prontinho, quentinho. E aí o corpo físico ainda se empolga. Ele fala, nossa, vai vir um negócio gorduroso, vai ser Vai gostoso. vir que dar uma foto. Exatamente, ele se empolga. E é interessante isso. Isso eu vejo hoje, né? Se a gente coloca clima mental, emocional, sociedade, ele é o nosso grande mal da sociedade, do mundo, que o egoísmo tá aí. Por que que tá aí? Porque o corpo vai fazer de tudo para sobreviver. Então aí que é o grande mal do mundo, o egoísmo. Ele vai fazer de tudo. Aí você fala assim, mas como que é? Pensa bem, vamos pensar aí. Aquela que é chute, é empírico, né? Não é uma verdade absoluta, mas, né? Vamos imaginar ali, 98% da população mundial, ela tá preocupada com o quê? Churrasco no final de semana e com quem ela vai sair. Poucas pessoas estão pensando em outra coisa. Você fala assim, eu vou trabalhar para quê? Para ter dinheiro no churrasco, no rolê, no final de semana, com quem eu vou sair? Ah, eu quero ter o carro com rolê, com quem eu vou sair? Eu quero comprar roupa tal, porque eu vou mostrar para roupa, vou conseguir, mas não existe, né, galgar, não existe almejar lugares maiores. Então, até queria falar isso com você, porque assim, a gente é inserido numa sociedade que, tipo, não, a gente tem que trabalhar, tem que conseguir o dinheiro, tem o nosso fim de semana ali pra gente descansar, tomar cerveja, a gente tem que constituir uma família, a gente tem que seguir todos aqueles padrões da sociedade, certo? Só que aí tem aqueles caras mais ambiciosos, não, precisa ter muito dinheiro e tal. Aí, beleza, a pessoa vai lá, ela passa por tudo isso e ela ganha todo o dinheiro. Tudo que ela quis, foi programada pra fazer, ela fez. Só que ela chega naquele ponto e ela percebe, tá, mas e aí? Falta algo. Como acontece com muitos artistas também, né? Sim. Que falam assim, não, almeja muito sucesso, e quando chega no sucesso, olha e fala assim, pô, me sinto vazio. Porque não. Meio que zera a vida. Sabe, zerei, tá, e agora? Exatamente. Isso daí falta o quê? Crescimento humano. Né? Então, a professora, né, a minha mestra, Luciana Galvão, ela fala uma coisa interessante. Ela fala assim, né? O cara que tava lá na biga, sei lá, 2000 anos atrás, aquele cara que corria na biga, né? E hoje o cara que tá pilotando um avião a jato, em termos de crescimento humano, crescemos pouquíssimo. Continua o mesmo egoísmo, passando as pessoas para trás, fazendo de tudo para sobreviver. Então, quer dizer, em termos de 2000 anos que passou, em termos humanos, evoluímos pouco. Se bobear, até reduzimos. Porque na Grécia Antiga, você respeitava a palavra, não é? Você respeitava o outro, o cidadão, uma série de coisas. E hoje a desconfiança, ela tá em todos os lugares. No meu tempo, ainda lá atrás, eu lembro que a gente ia na padaria da Dona Albertina lá, e eu falava, Dona Albertina, minha avó falou para eu pegar aqui 2 pães, um leitinho de saquinho, né? E não sei o que, dela, depois eu pago. Dela, tá bom. Tenta fazer isso hoje, porque a desconfiança é tão grande. Então, essa parte humana, ela não foi desenvolvida. E não vou dizer que é intencional, porque ela exige uma certa dedicação. Isso é um crescimento que ele é individual. Você vai ter que fazer por conta própria. E alguns artistas, alguns empresários, algumas pessoas, eles até têm um impulso ali daquele crescimento e tal. Só que ele cresceu muito no egoísmo. Né? Então, quando ele chega lá na frente no egoísmo, as pessoas estão só querendo o quê? Tirar vantagem dele, tentando explorar ele para algum negócio. As pessoas que têm atração por ele é por causa do dinheiro. Né? Deixou de ser o ser humano como referência e começou a ser a coisa.
Então é o que ele tem, o que ele deixa de ter, onde que ele vai te O proporcionar. status dele. Exatamente. Mas eles, os milionários, né? Isso é uma coisa até polêmica que eu falo, a galera. Né, é uma lei universal. O universo ele é regido por leis. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você pular de um prédio, gravidade, cai. E morre. E morre. E a morte, né? Lei da vida. Né? Também. Só que existe uma lei na natureza que poucas pessoas, às vezes o empresário, às vezes a pessoa que tem muito sucesso faz intuitivamente. Mas é uma lei universal, que é de crescimento infinito. A natureza, ela cresce infinitamente. Não existe pausa no crescimento da natureza. Tem um exemplo que eu gosto de dar, eu sempre assim, né? Já deve estar passado esse, que é assim, você pega lá um carocinho de maçã. Aí você pega o carocinho de maçã, coloca no algodãozinho, molha o algodãozinho, ele dá um galinho. Esse galinho cresceu, não cabe mais no algodão, você vai colocar num vasinho. Cresceu, deu uma maçã, não cabe mais no vaso, estourou, você pôs no quintal da sua casa. Cresceu, vai passar 50. Se você não cortar essa macieira, ela vai derrubar a casa e vai crescer infinitamente, dando infinitas maçãs. Só que olha que interessante nessa lei de crescimento infinito. Em volta da macieira, não nasce outro pé de maçã. Em volta da goiabeira, em volta da jaqueira, é sempre um pouquinho distante, tem a distância certa para plantar. Aí você fala assim, mas por que é isso? A macieira é um símbolo de generosidade, então ela vai dar os frutos sem pedir nada em troca, vai crescer e vai evoluir, só que ela espera que nasça o quê em outros lugares? Vamos pensar, trazer para o nosso mundo comercial uma franquia da macieira, porque é a mesma macieira. E aí cresce essa macieira, dá infinitas macieiras, ela vai crescendo. Aí você fala assim, tá, beleza. Mas o empresário, quando ele cresce infinitamente, quando ele tem toda, ele tá lá, mas daí existe a desigualdade social, existe uma série de coisas, mas olha o tamanho da macieira agora. Olha o tanto de sol que ela precisa. Olha o tanto de água agora que ela faz, e olha o tanto de fruto que ela gera. Ela não cabe mais dentro do vaso. Então, se a gente traz para o mundo atual, claro que a galera se perde aí. Mas o cara tem barco agora ele tem avião, agora ele tem uma casa estratosférica, porque agora ele não é mais a maçãzinha. Ele gera uma coisa enorme. Aí você fala assim, mas por que crescimento infinito? E o contrário disso, o que acontece com a maioria das pessoas? Por que a gente não tem sucesso às vezes? Esse é um pensamento que vem. Você busca por estabilidade. Eu quero uma vida estável e tranquila. O que é estável na natureza e tranquilo? Isso não existe. Tudo que é estável e começa a tende à desordem, tende ao caos, tende a se desintegrar. Por exemplo, você arrumou seu quarto lá, pintou, deixou tudo bonitinho. Aqui, vocês deixaram lindão aqui o estúdio. De repente vocês vão lá, não mexe mais. Daqui a pouco tem uma teia de aranha, daí chove, começa a infiltrar água. Daqui a pouco passa 10, 15 anos, só que começa a cair a parede. Por quê? Tende a desaparecer. Tudo que não tem energia desaparece. Aí você fala assim, na vida prática, como que isso acontece? Você pega um idoso. Ele tá lá, viveu, era produtivo, conseguiu, não sei o que. Ele fala assim, cara, não vejo a hora de ter estabilidade, me aposentar e não sei o que. Então ele tá dizendo pra natureza, eu quero o quê? Eu quero parar. E aí quando ele para, o que acontece? É osteoporose, é problema no fígado, vem um câncer, começa a vir uma demência, uma série de coisas. Por quê? Ele está entrando em entropia. E a entropia pode ser física, ela pode ser psíquica, ela pode ser emocional. E aí ele não acompanha mais a tendência do crescimento. Então pode ver o pessoal da conservador, o pessoal não sei o quê. Não é que é isso, é que a mente dele parou lá. Então ele não aceita mais o que está vindo na modernidade, os novos estilos de comportamento, de vestimenta. Por quê? Porque ele parou no tempo, então ele vai ficando para trás. Assim, é sempre aquele contra o novo, né? Exatamente. Não é novo, não. É minha No época, meu cara. tempo era melhor, né? É engraçado que quando a gente é jovem, a gente vê nosso pai falando isso, né? Sim. A gente acha uma caretice total. Aí quando a gente cresce, chega numa porta, a gente começa a fazer a mesma coisa, né? Fala, não, cara, isso aí é horrível. Na minha época, no meu tempo, era melhor. Aí quantas vezes eu não peguei falando igual meu pai, cara? Cara, Eu é que às vezes a gente fala da geração TikTok, né? É. Mas, porra, era a minha geração também. E aí vai ser melhor. Uhum. E tende a ser melhor. O universo tende a melhorar. Aí você fala assim, vai ser pior. Em que sentido? Né? Em que sentido? Quando minha mente não acompanha o que está acontecendo com a tecnologia, com as coisas que estão evoluindo, com a transformação. Você pega, por exemplo, agora, claro que eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas as máquinas fazem muito na construção. Então você não vê mais o jovem falando que ele quer ser pedreiro, quer se arrebentar lá cortando cana. Então não estou dizendo que isso tem um cargo de demérito, assim, mas ele está querendo que quer ser o empresário, ele quer ser o cara que é o TikToker, ele quer ser o cara da internet, ele quer fazer trabalhos que, não digo que é melhor, mas não tanto mais braçal. A gente está subindo para a mente. E quem ter essa sacada de ocupar esses cargos que só velho faz, que a galera mais velha e tal,
cara, vai estourar. Vai estourar. Por quê? Porque ninguém tá, que nem você falou, a galera tá olhando mais pro digital e pro que tá acontecendo no momento. E o cara, o eletricista, e o cara, Vai precisar ter. e o cara, o encanador, e o mecânico, tá ligado? Aham. Então a galera mais jovem que vê vai ser um oceano azul aí, tá Exato. ligado? Não, mas se Porque vai ter pouca mão de obra. Porque assim, quem faz mais esses trabalhos é a galera mais velha. Essas pessoas vão morrer uma hora, tá ligado? Sim. Então quem que vai fazer? Então quem Gera uma vê essa oportunidade, oportunidade... Mas aí você pensando no modo assim de como a tecnologia vai. Ah, mas isso não tem tecnologia. O eletricista vai ver uma IA Às aqui vezes, consertar minha Pode rede ser que de sim, pode ser que os caras eletricidade. façam um Não, condomínio. tudo bem, mas Não, sim, eu tô dizendo, é uma isso- possibilidade. Não, Não, é daqui Eu uns tô Os te caras falando os caras agora fazem um de... prédio que se tiver algum tipo, realmente vai ter um circuito que ele altamente vai consertar. Não viaja. Eu tô falando de 10 anos Viagem pra... hoje. Não, se estourar um cano, pode ser que tenha um robô lá, Não, mas- beleza, não, mas eu tô assim, falando de 10, 15 anos pra cá. Ah, sim. Estoura um cano na sua Tudo bem. casa, vai chamar... quando você sim, chama um claro. encanador, geralmente é um tiozinho. Tá? Exatamente. Só que esse cara uma hora vai morrer. E quem que vai, tá ligado? Quem tem essa visão É, falam uma que é o sacada. emprego do futuro isso. Sim. Tem uns caras que já entendem essa parada que, meu, o cara que tá deixando de lado esse trabalho, quem vê essa oportunidade, vai ganhar muito dinheiro. Tanto que os países ligado? de primeiro mundo, a galera que faz esse tipo de serviço ganha Sim. rios de dinheiro. Uhum. Que o pessoal tá preocupado em escrever o livro, na palestra que ele vai fazer, na conferência que ele vai, né, certos níveis de consciência. Mas todos são muito bons, assim, né, vai da aptidão de cada um tem um talento ali, né, ou dom, do que quiserem chamar, uma certa habilidade para infinitas coisas. E tem gente que tem essa parte mais, que nem eu, não tenho habilidade nenhuma. Se ela mexer, arrumar um chuveiro, eu tô lascado. Também não. E a galera mais jovem, hoje não sabe fazer porra nenhuma, tá ligado? Sim. Vai pedir pra trocar uma lâmpada, trocar um interruptor, não sabe, mano. É. Vai lá um carro, não sabe? Faz uma chupeta, que vai pra chupeta, que nem o 38 falou. Faz a chupeta, vai baixar cá, vai ficar de joelho lá. Tá ligado? Não Que é o que ele sabe, conhece. mano. É o que ele Não conhece. sabe, cara. E é muito louco isso. É tá muito ligado? louco, é muito louco. E a tendência, né, quando a gente pensa em caminhos filosóficos, a gente vê a música, os livros, os filmes, as coisas acompanhando isso, né? E aí Sócrates falava uma coisa interessante que aí vale a gente pensar. Ele fala, só é válido o conhecimento que nos torna melhores. Né? Então eu tenho que controlar, e é que a gente não quer fazer isso, a gente deixa, mas eu tenho que controlar o que eu leio, o que eu ouço, o que eu escuto, os ambientes que eu vou, porque isso vai em algum momento me pegar pelas costas. Aí você fala assim, não, mas não funciona assim. O ser humano, ele não tem filtro. Mas eu falo assim, mas como assim? Eu tenho filtro? Não, eu ouço lá e eu me comporto diferente, né? Não tem. Um exemplo prático, eu não gosto das coisas metafísicas, né? Então, espera aí, você tá lá assistindo um filme de romance ou um filme de terror, tanto faz, tá assistindo lá. Aí no de romance você começa a chorar. No de terror você se esconde embaixo do travesseiro lá. Então, peraí, como que você tá se escondendo embaixo do travesseiro que você sabe que são atores, é um filme, não tem nada a ver, a notícia tá passando na TV lá, não tem nada a ver, você tá esbravejando, xingando. Então, quer dizer, nós não temos filtro. Então, tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu leio, em algum momento eu vou me comportar assim. Aí uns temas polêmicos, aí você fala assim, não é assim. Então, claro que tinha antes, mas tinha antes por uma cultura diferente. O cara mais velho casava com a menina de 12, 13 anos. Antigamente não se tinha isso, né? Mas hoje as meninas de 11, 12, 13 anos estão grávidas do menino de 11, 12, 13 anos. Isso é o quê? Senta. Você entende? A música tá refletindo isso aí. Claro que antigamente existia traição, claro, sempre existiu e vai continuar existindo, infelizmente. Mas, hoje em dia, os índices de traição, por quê? Daí você vai lá, não, eu saio mesmo com a outra, que a música tá cantando o quê? Então, isso dentro de você acha que agir daquele jeito é normal. Sim. É porque acaba Entende? influenciando, né? Te influencia. É porque nos anos 90, fala, sempre teve, né? Realmente, pô, você Exato. pega lá o Domingo Legal lá, pô, era a porra da banheira do Gugu Da lá, Luiz era Luiz meio-dia, Ambiel, era meio-dia o bagulho, você almoçando lá com sua avó, com sua Sabadão mãe, sertanejo. bundão na tela lá, sabonete E era voando, sem pudor. Van Damme de troncadura lá, É verdade. tá ligado? Outro mundo. Era assim o bagulho, mano? O menininho lá, o Danny Boy lá, com a escatena lá na... O padre Marcelo Rossi, o filho do meio. Mas aí, né, eu pensando dessa forma, mas aí se você for ver, beleza, lá existia, hoje também existe, mas naquela época, se você pegar as músicas, por exemplo, ela era em duplo sentido. Sim. Hoje já tá, tipo, escrachado, tá ligado? Sim, Hoje mas- você ia falar, tipo, a pepeca, hoje, Não, naquela época era o compasso.
Exato. no bumbum, pegue no compasso. Pô, é a porra do bagulho, é o formato, tá ligado? Sim, sim. Então tinha muito esse duplo sentido, né? E hoje em dia já não tem, né? Hoje as músicas é escrachado. Não, é escrachado. Faz meu cu de xota, o bagulho é assim, tá? E antes isso, tá ligado? existia-se o que é um perigo que a gente chama de decadência, existia vergonha. Uhum. O cara traiu a esposa, o cara, pô, caramba, me Pô, a perdoa. vizinhança vai saber que eu traí minha mulher, vai ser uma Nossa, que situação coisa chata. chata. Não. Hoje em dia o cara faz, beleza, tô com a outra mesmo aqui. Não... Foda-se. eu vou agora que foi, eu vou sair com todo mundo. Cara, se perdeu, Sim. né? Se perdeu. Fatores humanos aí a gente... Mas isso acho que por isso que tem índices muito altos de depressão, de problemas psicológicos e espirituais até. Sim, Muito por causa sim. disso também, né? Porque Sim. tudo isso tem um Você preço, vibra. né? Tem o ônus e o bônus, né? Ah, O bônus é aquilo lá que você tá vivendo um lifestyle, pai, Sim. mas a conta chega e ela foge principalmente a sua mente. a Né? sua mente. E a mente, lembra que a gente fala que a história da mente, corpo físico, tudo isso é movimento. Tudo isso vibra. E aí, quanto mais denso você traz, mais energia densa você traz pra você. Quanto mais alegre você tá, mais vibrante você tá, mais energia de felicidade, né? Hoje surgiu um campo da psicologia que é psicologia positiva. Antigamente a psicologia só tratava isso aí. Então é trauma, Aí você fala, cara, isso está no meu passado. Claro que isso é muito polêmico. Claro que se você tiver, quem está assistindo aí, tiver algum problema psicológico, tá com alguma dificuldade, acho que você deve procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Que fala. Sim. Uma terapia. É, uma terapia. Mas existem outros caminhos que é através do estudo, que é através da espiritualidade, que é através de, né, infinitas coisas. Hoje tem um campo que a gente fala muito de flow, né, tal do mindfulness, né, de presença plena, que isso ajudaria em infinitas tomadas de decisões, que é essa, que eu tô triste, né, por exemplo, uma coisa que é interessante de tristeza, todo mundo confunde tristeza com felicidade. Tristeza é normal, todo mundo sente tristeza, em algum momento você tá triste, você fica triste porque você queria comer um pãozinho de manhã e você lembrou que você não comprou pão, aí você fala, pô, tristeza é normal. Você tem que trabalhar, seu fone de ouvido quebrou, você não pode ouvir música, é uma coisa besta, mas te É deixa natural, triste. te deixa triste. Mas, por exemplo, o contrário de tristeza, tem até o divertidamente lá pra mostrar, é alegria. Não é felicidade. Felicidade, ela é um estado, ela é um sentimento, ela tá para além das emoções. Porque as emoções são passageiras. Hoje eu tô com raiva, hoje eu tô triste, eu tô com ansiedade, ela pode ver, são emoções, elas vêm e vão. Já a felicidade não, você pode estar feliz, triste. Aí você vai falar assim, mas como que isso pode ser? Vamos um exemplo prático aqui. Vamos supor que agora aqui vocês estão lá, tem uma família grande, vocês vão com a família, todo mundo feliz em casa e tal. Aí os caras chegam e falam assim, é o seguinte, velho, eu gostei do trabalho de você, o podcast tá arrebentando, eu quero contratar vocês vão vir aqui pros Estados Unidos, vão chutar os Estados Unidos, vocês vão ganhar uma grana absurda pra ficar aqui com a gente, gravando toda semana, e eu preciso que vocês estejam aqui, vai ter casa, vou dar carro importado, tem Ferrari, tem um monte de coisa, só que vocês precisam vir aqui na segunda-feira. Aí vocês... Eu aceito. Aí você chega em casa, aí você chega em casa pra família e fala, então, daí todo mundo, daí você tá indo como? Você tá indo feliz pela conquista, porque você vai conseguir, mas triste que você Mas tá triste deixando que a família pra trás e que as coisas estão acontecendo. Sim, sim. Essa identificação emocional faz você tomar melhores decisões. Entende? Você até citou aí agora do animação da Disney, né? O Divertidamente. Tá calor aí, Thiago? Cara, eu tô tranquilo. Se aí a gente aumenta aqui. O que você acha, mano? É basicamente aquilo mesmo? totalmente. É totalmente. Totalmente Porque não, uma porque forma nunca- lúdica, é, né? uma forma Não é lúdica. totalmente Isso. 100%. Não, mas, sim, claro, né? mas... Mas com certeza. Você viu a chegada da... Você assistiu o 2? Assisti. É claro, não precisa dar spoiler, mas Eu gostei chegada mais da do- ansiedade é fantástico. Ansiedade, qual que é lá o que fica no sofá lá? O O- sarcasmo? Tristeza. Não é tristeza, é O... Vergonha? Não, vergonha é o gordinho, É o emo né? lá, o emo. Aí tem o azulzinho que só fica lá no Acho que, sofá. assim. acho que é sarcasmo, alguma coisa assim. Aquele no celular, né? Tipo, se tivesse no É, celular. eu vou assim. lembrar, mas... Nojinho que não tinha. É. É. Aí teve até uma hora que eu achei muito engraçado aqui, quando os caras abrem a porta assim, sai a nostalgia. Ai, mas aquilo da minha época, né? Os caras, não, vai embora que não é sua hora ainda. É muito nova ainda pra ter nostalgia. Sim. Mas as emoções são isso. Uhum. Elas vêm e vão. Existe um controle através de meditação, exercício físico e você conhecer ela. Poucas pessoas conhecem o que está sentindo. Pode ver que é a ansiedade. Você fala assim, tô com ansiedade. Começou a acontecer alguma coisa com você. A primeira coisa que eu indico é você entender o que está sentindo. Antes de tomar qualquer reação, você fala, caramba, peraí, meu estômago.
Eita, olha lá, o que tá acontecendo no meu estômago? Eita, minha cabeça tá latejando. Nossa, eu tô com vontade de apertar alguma coisa. Nossa, meu batimento cardíaco acelerou. Só de você fazer isso, a sua tomada de decisão já vai ficar diferente. Você já tá começando a se controlar. Você fala, nossa, eu quero sair correndo daqui. Aí, por que eu quero correr? Nossa, dói meu estômago, o coração tá. De repente você olha, eu posso reagir de outro jeito. Mas antes, quando vem tudo de uma vez, você é ansiedade, você entende? Sim. É engraçado que você falando isso, né? Que realmente tem pensamentos que acabam com o seu dia. Aí você pode estar num dia feliz, assim, mas se você pensar uma coisinha errada, assim, uma coisinha que você não tiver muito resolvida consigo mesmo, aquilo acaba com o seu dia. Acaba. Eu tenho até quando eu era bem mais novo, tinha uns 20 anos, assim, tinha acabado, foi um pouco tempo, tinha acabado um relacionamento, tava há um pouco tempo, e eu tava almoçando, assim, sabe? Tipo, né? Aquela ressaca após relacionamento, né? Tipo, caramba, que merda, né? Eu tava comendo ali, almoçando. Aí eu falei, caramba, se ela tiver com outro cara. Mano, é tipo, sabe? Acabou com o meu. Tipo Esse é o bomba pior nuclear pensamento caindo, né? pós-término é isso, velho. Se ela tiver com Mas mas aí eu imagina perdi ela a não- fome. Só que aí, tipo, beleza. Aí fiquei mal. Fiquei muito mal. Só que depois, com o tempo, assim, ainda eu pensando nessa situação, eu falei, caramba, mas poxa, eu podia ter parado de pensar, falei assim, pô, peraí. Eu Não, também sei lá. posso estar Posso fazendo outra isso, coisa. né? Exato. Puxa! Exato. Salve, Bruninho! Não, Aqui em casa. pensando, falei assim, pô, mas eu não tô mais junto com ela. Pô, eu não sou dono dela. Pô, eu não tenho que ficar triste porque a gente combinou que a gente não estaríamos mais juntos. Tenho que desejar felicidade a outra pessoa. Sim. E ela tem que estar bem. E se ela estiver feliz, se eu gostar dela, eu vou ficar feliz por ela estar feliz. Eu não tenho que ficar chateado por isso, sabe? Aí você, Sim. é aquilo que você falou, você vai perguntando por quê, o porquê das coisas. Por que que eu tô sentindo isso? Vai se conversando consigo É, mesmo, né? Por que, por que que eu tenho que ficar chateado com isso? Não, mas eu não sou dono dela. Ela é livre, ela pode ficar com quem ela quiser. Então, por que eu tô pensando nisso? Sim. Sabe? Aí você vai conversando consigo mesmo, né? É quase uma auto-meditação, né? Geralmente é o seu próprio psicólogo, né? A ayahuasca, ela pega um pouquinho nesse ponto, né? É. Não sei, você já chegou a consagrar alguma vez? Eu consagrei uma vez. Eu consagrei uma vez Então, também, então. xamânico, foi fantástico, E velho. tem esse, não sei com você, né? Cada um tem uma experiência única, né? Mas pelo menos comigo eu tive um pouco disso. Tipo, de vir uma questão e eu automaticamente respondia, tá ligado? Aí depois eu fui entender, que fui falar com a minha terapeuta holística, ela falou que era a força, né? É a Aquela força. entidade da planta que está te dando respostas e tá meio que te direcionando referente àquelas coisas que vêm na sua cabeça, tá ligado? Sim. Aí que eu fui entendendo. Eu acredito e muito mais ou nisso, menos velho. Eu isso. Não, pra acredito muito. caralho, E essa força, ela é um cordão que nos une. É a força. Se eu vou pegar, deixa eu pegar aí que eu chamo de um grande profeta dos tempos, que é Star Wars, a força. Uhum. A gente não tá, quando ele escreve aquilo ali, ele não tá jogando coisa à toa, assim. É como se fosse, um colar de pérolas. Então tá aqui, não, eu sou uma pérola, você é outra, eu sou outra pérola e tal. Ah, beleza, mas a gente vive aonde? Ó, existe um cordão ali que transpassa todo mundo dentro do colar, então a gente se une. E essa união que é o que a gente chama desse princípio divino, que atravessa todos nós, que é o corpo energético, eu tô vivo. Eu não tô vivo porque eu tenho força para estar vivo. Existe um corpo emprestado, ele sobrevive sozinho, ele tá vivo. Né? E a ayahuasca, quando você toma, você percebe que isso não é só os seres humanos, são os animais, o chão respira, a árvore, o fogo respira. Cara, aí eu sentado, eu vim em 360 graus. Eu falei, como assim? Mas eu tô muito Sério? louco. Cara, eu queria muito ter tido É, essas. Eu falei, eu essas devo estar muito observações. louco. Eu falei, deixa eu levantar. Daí eu levantei, eu falei, ué, mas eu não tô muito louco. Eu sentava de novo, levantava, peraí, só o visual ficou totalmente assim, mas a sensação que eu tive era que eu poderia fazer qualquer coisa. Eu fiquei em choque. Ah. Eu fiquei no meu colchonete, tinha uma fogueira, eu falei, acho que eu vou lá um pouquinho, não, vai que eu caio naquela porra Vai que eu lá, caio vai dar no maior fogo. trabalho pra galera, vai acabar coçando, eu vou ficar quietinho aqui. Mas é bem isso mesmo, É cara. que são forças ancestrais, né? Ela Sim. pega a gente numa coisa que a gente, devido a preconceitos, né? Uma série de coisas aí que foram vindo ao longo da história, que foi querer derrubar todas as religiões, só existe uma, né? E aí isso, pra mim, essa falta de ecletismo, né? Que é o que a gente chama, só existe, Hermes falava isso, Hermes Trismegisto, né? O três vezes mestre, né? Que existem meias verdades. Não são as verdades absolutas. Então você pega lá o catolicismo, é meia verdade. O evangélico, meia verdade. O hinduísmo, meia verdade. Quando você une tudo, que é o todo, aí você tem algo próximo da verdade.
Mas cada um tem sua visão. Senão você vai falar que o cara que nasceu na Índia, ele não vai ser salvo. No seu entendimento, o que você acha que é essa miração da ayahuasca? Você acha que é o quê? Na sua visão, tá? O que você acha que é? É algo que a gente já tem dentro da gente, que a gente conecta? Ou você acha que é realmente uma entidade, na sua... Existem. Como você consagrou, o que você acha que é? Pela Existem experiência que você passou? mentores, existem forças, existem elementais, tudo isso que a gente já ouviu falar, existem essas coisas. É que é de um campo empírico, então a ciência dificilmente consegue acessar. Mas dentro da gente, como dizia, né, como está no alto, está embaixo, assim, imagem e semelhança, né? E aí eu vou puxar lá para a filosofia para não ficar uma coisa tão, né, metafísica, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo, porque tudo está dentro de nós, né? Olhar para dentro. Então esse ser que está lá dentro, ele é puro. Isso é bíblico também, né? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Esse ser que está lá dentro, ele é puro, ele é limpo. Ele é a essência pura do divino. E aí você fala, tem na física quântica vão chamar de chispa divina, vão chamar na ayahuasca da força, né? Que é esse ser que lá que cria tudo. Na verdade, nós temos a percepção de que criamos as coisas, mas quem cria é só o todo. Né, através das forças, da bondade, porque ele ama incondicionalmente. Quando você chega lá, você tem um vislumbre do amor incondicional, que já é você. Mas dá pra gente ver agora, fazendo uma brincadeira. Vamos ver se vocês conseguem visualizar esse ser aí. Ele tá aí o tempo todo. É a gente que esquece dele, né? Então, por exemplo, tá o Thiago que tá aqui falando com vocês, né? Me deram um nome, eu aceitei, eu falei, eu sou Thiago. Então é isso aí, valeu, galera. Vamos lá, eu tenho que trabalhar, escolinha, babá. Tem um narrador interno que deve estar atuando dentro de vocês agora. Então, peraí, daqui a pouco eu vou perguntar, né? Vai acontecer. Então, peraí, será que tá a câmera? Não sei o quê. Ele fica narrando. É o diretor. Exatamente. O tempo todo ali na mente da gente. E tem aquele nosso que tá assim, ó. Só observa. Faz nada. Se você for colocar a mão no fogo, ele fala lá, vai colocar aí. Vai pôr a mão no fogo aí. Eu acho que não é uma boa ideia. Mas depois, aí você vai lá, queimou. Eu vou entrar nesse relacionamento. Ele fala, cara, linda, maravilhosa. Vai, ó. Vai queimar a mão aí, hein? Mas ele não age. Essa força aí. Só que quando você toma ayahuasca, ela ativa e você deixa ela agir. Aí você vê a potência de que cada ser humano tem. Antes disso, ela está inativa, ela não é buscada. Por isso que fala buscar e voltar à casa do pai. O pai não é o pai lá, é o pai que está dentro de você. Né? Evoluir para dentro. Você não tem como encontrar o Senhor do universo. Vai fazer o quê? Vai pegar um foguete? Vai para onde? É dentro. E a própria Bíblia diz muito isso, fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses. Sim, e lance da igreja, nós somos a igreja. Exato. Que fala. Tipo, Exato. Então tem muito a ver com isso. E tem um centro. Todos nós temos um centro. Né? Não sei se vocês conhecem um dos mitos, né? de Ulisses, né? Na Ilíada, né? Quando ele vem ali com o barco dele, ele precisa voltar, ele já está tentando encontrar Ítaca, né? Ele está tentando voltar a Ítaca, só que ele passa, tem as sereias, e como que as sereias levam ali os marinheiros? Elas vêm através do canto da sereia, né? E elas vão devorando esses seres e tal. Daí o que ele faz? Ele vai para o centro do navio e ele se amarra no centro e tampa todos os ouvidos dos remadores, né? Então ele fica preso no centro, ele continua, daí ficam vindo as sereias e tal, para quê? Para que ele não saia desse centro. E aí ele consiga evoluir, tomar as melhores decisões, crescer, e aí ele consegue passar pelas dificuldades, e aí ele vai só acessando o que ele precisa, mas as decisões dele são tomadas no melhor dele, que é bondade, justiça, amor, caridade, generosidade, que é próprio do ser humano. Quando a gente fala de egoísmo, maldade, injustiça, né, passar para trás, esse tipo de coisa, a gente está falando de um reino animal, onde eu vou fazer de tudo para sobreviver, que é sobrevivência e procriação da espécie. E aí o reino humano tem essa ligeira separação. Quem consegue estar nesse reino humano normalmente toma as melhores decisões. E aí vem uma decisão difícil, né? Que aí essa jornada não é para qualquer um, porque senão todo mundo tava virando Buda, Gandhi, né? Esse caminho, eu não vou viver a qualquer custo. Eu não vou comer a qualquer custo. Eu não vou defender uma pessoa a qualquer custo. Porque é difícil, né? Você negar todos os... Entende? A qualquer custo eu vou comer. Por exemplo, vou pegar no comer.
Aí você fala, ó, a gente está no estado evolutivo enorme. Então a gente consegue fazer plantações e tal e tal. Não estou dizendo que a gente não deva mais comer carne e tudo mais. Eu sou vegano, mas eu falo vegano porque resume, né? Então eu não como nada de origem animal. Mas não tem nada, todo mundo em casa come carne, meus amigos comem carne, tá tudo certo. Só que, por exemplo, não faz sentido para mim, depois que você atinge um certo estado evolutivo, eu me alimentar da morte de outro ser, sendo que tem uma maçã, velho. Você Aí também você entende? chegou num nível de consciência que pra você ali já não... Tem lá, ó, alface, tem os outros, você mata a fome. Só que você precisa vencer o quê? O que que eu tô querendo, né, chegar aqui? Vencer o desejo. Entende? O que que é vencer o desejo? Por exemplo, Buda já dizia isso, né? Então, por exemplo, o cara vai lá, ele tá no casamento, 2 filhinhos e um cachorro. Tá tudo bonitinho lá, tá acontecendo. Família feliz. Aí vem o desejo lá, passa lá na festa da empresa, não sei o que. Ele vai lá, não resiste, secretária e tal. Então, ele, pelo desejo, ele perdeu a família, perdeu aquilo. Ah, você tá no restaurante. Aí você fala, nossa, que delícia, não sei o que. Ela não me dá mais 2, 3 hambúrgueres, ela me dá mais 5 hambúrgueres. Aí, pelo desejo, você tá lá passando mal. Você entende? Ah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Pelo desejo, você, tipo, passou a perna em alguém em algum momento. Você acha que esse é um dos males da sociedade hoje em dia? Cara, total. Que São sempre males mais, da querer humanidade, mais. né? Da humanidade em si, né? humanidade como um todo. De querer sempre mais, de poder, 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 poder. Sucesso, sucesso. O poder, ele não é ruim. Uhum. O poder. Todos nós deveríamos desejar poder. Né? Mas, por exemplo, eu vou até você tem gente, não sei se a pessoa é espírita ou não, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tinha muito poder e conseguiu crescer infinitamente, Chico Xavier. Aí você vai falar assim, tá, Chico Xavier, por que Chico Xavier? Olha que interessante. Chico Xavier escreveu mais de 500 livros. Sei lá, mais de 500. Alguns best-sellers, assim, enormes. Assim. O cara ganhava milhões, ainda ganha com os títulos dos livros e tal. E aí, o que ele investiu nesse dinheiro? Ele colocou esse dinheiro em orfanatos, nos centros espíritas, infinitas doações para câncer, infinitas coisas. E ele continuava atendendo no mesmo centrinho. Fez as pessoas, comia lá a comidinha que ele comia, vivia com as roupas simples dele, andando de cima e para baixo. E aí você fala assim, o poder e o dinheiro que ele tinha não corrompeu o ser que ele era. Porque ele era um cara que podia ter muito poder, né? Ele poderia entrar para política, ele ainda através da fé, o que ele via, imagina. Ele via campos que a gente não vê, então ele chega numa discussão e fala, então, tem um obsessor, tem, não tem, então beleza, vai lá. Imagina o que o cara faria. Mas Você entende? é que eu acho que o espírito dele já era um espírito muito evoluído, né? Evoluído. É pra já, sabe, assim, Evoluído. já sabe que não era esse lance de querer ter o poder, de ter o dinheiro, de ter ali vivendo assim no nosso sistema humano aqui, não valeria pra ele ali, né? Sim, ele entendeu umas Entendeu? coisas que a gente às vezes vai demorar vidas para entender. Uhum. Voltando naquela parte que a gente estava falando um pouquinho antes sobre desejos, né? Você acha que hoje, o homem hoje ainda, ele tem o mesmo DNA lá do primata? Não, Lá acho que não. Do que não homem pensava das direito, cavernas, né? Só Você vivia, não acha só que agia tem pela o mesmo necessidade. Neandertal, né? instinto? Você acha que isso a gente não tem? Acho que a gente tem Homem, um homem, pouco. homem. A gente tem um pouco. Você acha que por porque- isso talvez tenha muitas traições? Talvez? Porque talvez o homem não seja monogâmico? Talvez. Eu não digo Porque na nem. época ela era assim, né? Hoje em O dia homem a gente tinha tem uma várias compreensão psicológica para você conversar com um parceiro ou parceira e falar assim, cara, eu quero continuar, então eu concordo. E tá tudo bem. Né? Tem gente que vai no mundo, tá tudo bem. Mas eu acho que sim tem ferramentas distintas. Freud, né, vai mostrar esses instintos. Uhum. Porém, né, como eu gosto de trazer mitologia, que a mitologia Boa. ela pega no inconsciente, né? Então o ser humano, vamos pensar lá que é uma analogia também com Adão e Eva. A gente vivia no paraíso, né? Que era essa parte aí, onde a gente não questionava, a gente não progredia. Daí Prometeu, né, o grande Prometeu, ele vai lá e rouba a chispa divina, que é a mordida da maçã, que é aquele negócio que eu quero saber um pouco mais, eu quero pensar além. Eu quero refletir, eu quero ter uma mente reflexiva, que é o que acontece com a nossa humanidade. Só que os corpos, eles estão separados.
Então, você fala assim, eu entendo o que eu tô fazendo, eu entendo que isso pode ser um relacionamento monogâmico ou não, né? Tanto faz. Só que existe na mente, quando eu tô trabalhando com a mente. Só que quando eu desço para as minhas emoções e para os meus instintos, vamos pensar nós homens aqui, você pode estar casado, pode ser o que for, passa aquela puta gata, você pode tentar ignorar do jeito que você quiser. O seu corpo físico vai reagir, seu corpo emocional vai falar, nossa, internamente daí seu psicológico, cala a boca, fica quieto. Não é? Mas será que não é isso que a gente herdou Vai continuar por um dos tempo. homens das Vai cavernas? continuar por um tempo. Agora, o trabalho para você conseguir sair disso é muita meditação, que é os yogis fazem. Pode ver, tem gente trabalhando aí, reencarnando e voltando, budista, infinitas vezes. O cara no Tibete volta, até ele conseguir vencer essa força. E assim, eu não digo nem vencer. Porque vencer, parece que eu tô lutando contra algo ruim. E na verdade não é, porque a gente deveria integrar esta força. Deveria entender era melhor. E aí, diante das suas decisões, eu quero que seja poligâmico, eu quero que seja monogâmico. E aí você escolhe dentro disso. Mas você não, assim, não. Teoricamente, a gente não deveria deixar o corpo decidir. Entende? Sim, mas por causa do que é o certo, é por causa de crenças ou por causa, né, porque às vezes o que impede muito é o lance das crenças, né? Sim, não. Você deveria do tomar que a pelas gente suas acredita. decisões. Sim. Não porque você, tipo, o que acontece mais que a gente ouve, não, porque eu tava bêbado, eu tô totalmente extinto, totalmente ali no emocional. Aí eu fui, daí eu me arrependo depois. Então, se você se arrepende depois, tem um conflito. Você não fez o que queria. Então, mas porque bate de frente com a crença do que é certo ou errado. Exato. O que a Vai do Bíblia, o que a acordo. Bíblia, não, desculpa, o que a religião vende, Sim. tá, não sei o quê, porque se for ver desse pensamento que eu tô tendo também, é por isso que hoje é muito mais comum você ter casais com relacionamento aberto. Exato. Coisa que no tempo dos nossos pais não tinham, Não tinha. tá ligado? Até Hoje, tinha, mas era muito escondido, né? Era enfim, bem- mas hoje isso vem crescendo pra caralho. Hoje eu tenho amigos, conheço Sim. vários que tem, às vezes que tem E dois funciona às namora- vezes melhor. Às vezes. Sim, eu acho que é tudo um lance de acordo. Hoje, pô, então isso tá explodindo, né? De alguns anos pra cá, vamos colocar 10 É que o anos. pessoal pra tá cá, meio que abrindo a talvez. cabeça pra esse tipo de coisa, né? Mas talvez que já entra naquilo que eu tô te falando lá da gente ter o DNA Sim. dos que, Homens das cara, Cavernas, que era o quantos cara que ele trabalhava, levava comida, ele tinha a liberdade de ter quantas mulheres ele Exato. quisesse. Tá ligado? Pensa aqui, ó, vamos lá. Quantos anos que a gente teve de Inquisição, velho? Quanto tempo que é só aquele tipo de doutrina e não sei o que, isso é pecado, e aí. Pra gente se libertar disso, ainda não libertou. Sim. Você entende? Uhum. É um caminho surreal, é difícil de se alcançar. Só que é aquele negócio, é o acordo, eu não digo nem da sociedade em si, porque quando você está com a liberdade emocional, não importa mais o que a sociedade pensa ou o que ela deixa de fazer, mas o acordo que você fez com o parceiro. Então é isso que entra no Você lance, entende? né? É o conflito, né? Acredito no Esse é o que você faz com o conflito. parceiro, sim. Então, se você fez lá, você é católico. Beleza, você é católico. Então você fez um acordo com a religião católica. Aí você vai lá e quer ter um relacionamento poligâmico, você não vai conseguir, você vai ficar com um conflito constante. Você fala, ai, meu Deus, me perdoa porque eu saí com outra pessoa. Cara, isso não é vida. Então, eu acho que vai muito nas decisões que nós tomamos. Mas ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir reconhecer os instintos. Sim. Né, como uma coisa que toma decisão, não é que toma decisão por mim, mas no final toma. A consciência é como se fosse um elevador. Você pode tomar uma decisão elevando sua consciência para o melhor dela, ou você pode descer ela, que é o que a gente falou lá atrás das músicas, por exemplo. Você vai falar assim, não é que a música é ruim, mas, por exemplo, quando você está numa escola de samba, ou você está numa música bem pancada, onde ela mexe? Mas você vai falar assim, como assim onde ela mexe? Você está tocando, ela mexe na cintura. Você pode ver, você não pega, você começa a tocar a escola de samba, você fala, olha que interessante a vida. Você pode ver, ela fala que Ela não, dá um eu remeleixo, quero, assim, né? onde que tem alguém dançando, pode ver. Automaticamente ela mexe com o chakra inferior. Já, por exemplo, a música clássica. Aí você ouve a música clássica, você começa a ficar reflexivo, aí você tem, você fala, nossa. Abre um vinho. Exato, acende um charuto. ela vai para outro campo. Então, por que eu trouxe esse assunto? Você pode ir pela parte mais elevada, né? Que não é melhor nem pior, é só uma decisão mais elevada, mais calma, mais tranquila, mais com razão. E você pode ir para uma parte mais espontânea, que é mais instinto, que é mais selvagem, que é o chakra inferior. Uhum. Mas não existe nada certo ou errado, porque senão a gente vai achar que uma coisa é boa, outra coisa é ruim.
Na verdade, não é assim, quer ver? A gente tem essa ilusão. Vamos supor que a gente vai. Bom e ruim, deixa eu trazer um exemplo prático para não ficar. Você antes não gostava de treinar. Academia é um saco. Ai, que saco. Eu não gosto de ir pra academia. Então, Com a academia. cara do pessoal que vai lá. Exatamente, é ruim. Academia é ruim. Aí você pegou e bom pra você é ficar em casa, é tomar umas brejas, não querer fazer nada. Aí de repente você mudou isso, conheceu alguém, um amigo, alguma coisa, você fala, cara, gostei de treinar. Aí você começou a treinar, daqui a pouco você compra um suplemento, daí você fala assim, caraca, velho, a academia ficou um pouquinho melhor. Aí você só comia gordura e não sei o que, besteira, e você tá aqui. Aí você fala, isso é bom. Aí depois você fala, cara, eu tô conseguindo sentir um resultado. E se eu tomar um suplemento? E se eu comer aqui um brócolis, alguma coisa? Aí você vê o resultado. Agora o brócolis é mais gostoso do que o churrasco. Então quer dizer, o gosto, ele varia. Sim. O gosto vai daquilo que a minha mente decide. E aí é que tá o grande segredo da parada. Porque no final, como o Hermes vai dizer, como Cristo vai dizer, né, só existe a mente. Então, o que você cria na sua mente, você pode plasmar no mundo físico depois. Não é o contrário. As coisas não acontecem aqui agora e eu tomo a decisão depois. Eu pensei antes, depois a coisa aconteceu. É sempre o processo inverso. E a maioria das pessoas não conhece esse processo. Ela acha que é o contrário. As coisas acontecem na minha vida e eu tomo a decisão depois. Seria basicamente ali como uma lei da atração ali? É mais ou menos isso. Isso, Na verdade, é total isso. É uma lei. isso Uma lei. envolve muito a consciência emocional. A consciência emocional. Porque você começou aqui o podcast falando que você estudava isso, onde você toma decisões não baseadas em religiões, crença e coisas que são Nacionalidade. colocadas, impostas a você. Exato, instinto. Isso é muito foda. Entende? Por exemplo, Exatamente, que vamos você pegar a estuda no criação banheiro. aqui, ó. Vai lá. Vamos seguir. A criação da parada. Vamos lá. Vamos imaginar esse celular aqui, ó. Sim. Esse celular Dá pra segurar, né? é rápido, assim. Isso poucas pessoas, não é que não sabem, mas é que não tá no dia a dia. Então, esse celular aqui para existir. Então tá aqui, ó. Você precisa ter que trocar. Se quiser mandar um Pix, brincadeira. Esse celular aqui para existir. Alguém teve que pensar antes, certo? Não tem como o celular surgir do nada. Porque nada nessa manifestação aqui vem do nada. Tudo alguém precisa pensar antes, alguém desejar e depois se torna algo físico. Aí você vai falar assim, mas como que funciona esse processo? Então vamos lá. Você desejou que existisse um celular. Então a consciência vai, ela deseja. E quando ela deseja, lembra aquele cordãozinho lá que tá nas pérolas? Sim. Você vibra. E aí quando você vibra esse cordãozinho, todas as outras consciências vibram, porque agora você tem resiliência, você tem vontade, então você vai querer fazer essa transformação. E aí uma pessoa vai lá, faz chip, outra inventa telefonia, outra faz câmera, outra faz não sei o quê. E esse celular aqui, depois de tudo isso, da união desse cordãozinho, faz com que você materialize o celular no mundo físico. Então o celular, ele é o quê? Ele é um pensamento materializado. Agora, se você olhar para os lados, as ruas, os prédios, os aviões, as casas, os microfones, a água, tudo que existe ao nosso redor é pensamento materializado. Aí você pode criar um questionamento. Você vai falar assim, tá, mas e o sol? E as estrelas? E o oxigênio? Olha que interessante. Vamos fazer o processo inverso agora. Vamos supor que a gente desmontasse o celular aqui todinho, pedacinho, todo picadinho. Ele nunca mais voltaria a ser celular, a não ser que uma consciência desejasse e montasse todos os parafusos de novo. Porque a matéria sozinha não gera eventos. Então, celular sozinho não vira celular. Oxigênio sozinho não vira oxigênio. Sol sozinho não vira sol. Precisa que alguém queira para a gente viver esse tipo de experiência. Aí existe a mente coletiva, que faz com que isso exista. Então a gente está vivendo essa conversa agora. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender a importância do poder do nosso pensamento. Por que eu falo isso? Imagina, se você pensar coisas tristes, que nem você pensou lá, o que aconteceu com o seu dia? Você criou um evento que ele vai se materializar, porque a única função do pensamento é se materializar. Ele não tem outra função, porque tudo que existe é pensamento materializado. Essa chave é fundamental. Daí você fala assim, não, mas isso é muito positivo, não sei o quê. Porque eu não sou bobo de pensar negativo. Porque se eu pensar negativo, vai materializar negatividade. É, porque aí você vai estar... Eu sempre penso como nós seres humanos somos como radinhos, né? Sim, Se a gente tá muito triste, a gente vai sintonizar uma frequência triste, né? exato. Então a gente vai atrair mais daquela tristeza
E se a gente tá feliz, a gente vai feliz, ou com um sentimento bom, com um pensamento positivo ali, a gente vai atrair mais coisas positivas, porque a gente vai estar sintonizado nessa energia. Mas também tem aquela coisa, né, Thiago? Não é só pensar, é sentir, né? Você tem que sentir, né? O pensamento, ele começa num pensamento, aí você pensa, vibra. Quando pensa, vibra. Só que ele fica só no campo mental. Aí o campo mental, ele gera ali um sentimento. Aí esse sentimento vai se fortalecendo. Daí esse sentimento, ele vai virando uma emoção. Vou fazer. Tá, e aí depois ele vira uma ação. E a ação, no mundo físico, ela não é a mesma velocidade do pensamento. No pensamento, você já tá com o carro zero. Só quando ele vira um sentimento, você fala, nossa, eu dirigindo, caraca, que da hora ter uma BMW. Só quando você chega no mundo físico, você ganha R$1.000 por mês. Você vai ter que trabalhar com 5 anos, 10 Aquilo anos. desmorona. Você entende? O processo, ele é assim. E ele sempre vai ser assim. Dá pra dar um exemplo prático pra gente não ficar metafísico, né? Senão fica fica coisa longe da gente. Que nem você vai pra academia. Academia eu adoro porque tá na modo fitness, né? Até eu tô treinando. Tô vagabundo, faz 3 meses. Eu vou todo dia, tô indo todo dia. Não tá funcionando muito, não, mas eu tô indo todo dia. Mas, por exemplo, você vai pra academia. Aí você tá lá, você tá olhando, daí você fala assim, cara, eu tô aqui, mas vou me dedicar um pouco mais. Eu quero me tornar um bodybuilder que fala, né? Gigante, eu quero ficar gigante. Porque, tipo, passa um maluco lá, você fala, cara, eu quero ficar assim, ó, todo trincadão gigante. Então, o que você fez aí? Você trabalhou o quê? O seu campo mental. Então, a sua consciência foi e desejou. E aí você vai fazer o que para que isso se alimente? Você vai começar a assistir uns podcasts, você vai ver gente que treina, você vai pesquisar, você vai no médico, você vai no endocrinologista, você vai fazer uma série de coisas ali, vai pegar um treino melhor, então você tá ali no campo das ideias. Daí isso vira um sentimento. Porque agora você tem mais instrução, você começa a falar, cara, agora que eu conheço o processo, eu acho que dá. Então eu vou começar a treinar, daí virou um sentimento. Aí você começa a ver o efeito daquilo que você tá fazendo, aí já começa... Aí virou emoção. Aí virou emoção, fala, caramba, tá dando certo, olha isso aqui, ó como tá. Ó. Aí você come melhor, treina direitinho, faz a dieta direitinho, virou ação. E aí depois de um período de um ano e pouco, que é na manifestação que a gente tá falando, você tá lá com o corpo sarado, trincado e não sei o quê, mas o processo é sempre o mesmo. É aquela coisa, né, a gente tem que... Primeiramente, pra ter esse processo que você falou, acho que a gente tem que ter... como eu posso dizer assim? A gente tem que ter um espírito forte, né? Sim. A gente tem que primeiro... Tem que ter consciência emocional. A gente trabalhar esse espírito, essa consciência emocional, né? Porque às vezes a pessoa, ela sabe a receita do bolo, como é que faz. Eu sei como é que faz. Eu sei como é que faço pra eu ficar trincado. Sim. Eu sei como faz. Só que eu vou ter essa força mental, esse espírito forte de chegar até o fim, até chegar até onde quero. Se chegar na metade do caminho e falar, putz, mas sabadão, vou ter que ir pra academia. Exato. Sabe? Você sabe, você tem a receita do bolo. Todo mundo chega lá, todo mundo sabe o que fazer. Um monte de gente já fez, né? Uhum. Então, só que aí, como é que como é que trabalha isso, Thiagão? Pra você ter o espírito forte, pra ter aquela consciência emocional de chegar e falar assim, não... Pô, beleza, mas eu vou continuar. Eu sei que vai demorar, porque assim, a gente tá vivendo num mundo muito imediatista, né? As coisas é tudo rápido. Tem que acontecer agora, né? Eu vi lá o cara, eu vi o cara lá, que nem você falou, o cara trincado aqui no Instagram, eu falo, porra, eu quero ficar igual o cara. Eu vou na academia, eu me olho lá e falo, porra, eu vou ficar... Aí já me desce, então já quebra aquela emoção que eu tinha de falar, puta, eu vou tentar. Então, como é que a gente pode fazer pra trabalhar isso? Isso aí a gente tá falando de expectativa. Isso. Né? Então, a gente, que nem que você falou aí, a gente é muito imediatista. E sempre vai ser assim. Tô com fome, eu quero comer agora. Quando eu era bebezinho, chorava, a comida vinha na hora, mama aqui. Eu quis qualquer coisa, então eu quero que aconteça agora. Eu quero o brinquedo. Então a gente foi sendo acostumado às coisas acontecerem na hora. Mas assim, o ideal para fugir disso, dessa expectativa, né, é entender uma coisa fundamental, que as coisas estressam. E estressa, quando a gente fala, eu falo da física mesmo, né? Então você pega aqui esse negócio aqui, ó, o que é o estresse? Você tá aqui confortável. E aí você vai lá e estressa, tá vendo? E aí esse estressar da vida faz a gente, às vezes, querer voltar logo para ser... Você vai aquela zona de conforto. Você fala assim, cara, eu vou ter que treinar. Então, peraí, vou ter que treinar. Putz, eu vou ter que treinar todos os dias. Ixi, eu vou ter que acordar cedo, comer, não sei o que. Você fala, não. Não quero, não. Deixa eu esticadinho aqui.
Então a gente quer fugir desse estresse. Sim. Só que a maneira de crescer não é fugindo das coisas que acontecem, né? E sim Aprendendo a conviver com esse enfrentando, estresse, né? né? Que é o tal do coping, né? Que você vai, né? Um enfrentamento. Então você vai enfrentar os estresses da vida. A dica que eu dou para enfrentar os estresses da vida, para a gente não gerar uma certa expectativa das coisas que vão acontecer e atrapalhar assim, em muitos momentos, é você estar presente. Aí você vai falar assim, tá, mas como assim? Eu não tô presente? Eu não tô lá presente quando as coisas acontecem? Aí você fala assim, sim, às vezes a gente tá lá, mas não tá lá. Aí você fala assim, mas como que isso quer dizer? Aí eu não vou nem dar os exemplos, mas tem celular, tem que estar pensando em infinitas coisas, tá pensando no passado, no futuro, tá, infinitas coisas que vêm no nosso campo mental, que tira a gente dos lugares quando a gente não sai oniricamente. Você não vai fazer um trabalho em outro lugar com corpo mental, corpo né, emocional. Tem até um exemplo disso aí que você tá falando, por exemplo, tipo, a gente na época da escola, né? Tipo, terceiro ano ali, pô, chega da escola, pô, vai ter ensaio da banda mais tarde. Caramba, mano, a gente vai ensaiar com a banda e tal. E o professor falando e você pensando na banda. Então, Exato. você tá ali de corpo, né? Mas a sua cabeça tá em outro lugar, né? Em outro lugar, totalmente É basicamente diferente. isso que você tá explicando, né, Thiago? E para você vencer o estresse? Bom, meninozinho. Porra, isso aí é... Esse é aquele com alho, sabe? Esse aí que eu gosto disso aí. Tem um outro também que é com, acho que é o coalho frito, vem com uns pedacinhos de alho, né? Isso, esse mesmo. É isso mesmo, bom demais. Então, um exemplo que eu dou em aula, né? Sempre nas mentorias, quando eu tô conversando, eu falo assim, ó, não existe lugar melhor do que estar aqui conversando com vocês. Porque o resto, pra mim, é fantasia. Aí todo mundo fala assim, mas como assim, professor? Como que é fantasia? Não pode ser. E a sua casa, quando você chegar lá? Quando eu chegar em casa, minha casa existe. Porque eu posso não chegar. Aí todo mundo dá aquele, fala assim, mas como assim pode não chegar? Eu posso não chegar em casa. Por infinitos motivos. Posso não existir mais para chegar em casa. Então eu não posso condicionar a minha felicidade a algo externo a mim. Eu não posso deixar minhas expectativas a algo que não tem a ver comigo. Entende? Então eu não vou ser feliz quando tiver o carro, quando tiver a casa, quando tiver o relacionamento, quando tiver... Não, eu sou feliz agora porque existo e estou conversando com vocês. Porque o resto é fantasia. Nossa, faz Quem muito entende sentido. isso não fica com expectativa. Então o que eu vou preocupar? Eu vou me preocupar naquilo que eu posso atuar. O que o outro faz é problema do outro. Ah, mas ele tá te xingando. O problema é dele. Minha consciência emocional. E daí? Ah, me fechou no trânsito. Ah, como que me fechou se eu vi? Se eu vi, eu freio. Não tem como ele me fechar. Então você começa a trazer a responsabilidade para você, ao invés de entregá-la para o outro. E a nossa história faz com que essa responsabilidade esteja sempre num culpado. E nós somos sempre vítima. Então eu não consegui fazer academia porque eu não tinha tempo para ir. Meu trabalho não deixou eu fazer. Não fiz a dieta porque não dava e já pintou um monte de coisa. Ah, por exemplo, na religião o culpado é o diabo. Não é? Então tudo O diabo fica me atentando, eu não consigo fazer nada. Na empresa é o chefe, no relacionamento é a esposa, em casa é o pai. Tá, então isso é muito fácil, isso é cômodo quando eu faço isso, porque quem que precisa mudar? Precisa mudar o diabo, precisa mudar o pai, precisa mudar o chefe, só que quem tem que mudar mesmo sou eu. Então eu não emagreço não é por causa que a academia fica longe, é porque eu não treino e não faço dieta, não é a academia que fica longe. É o famoso, se a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Exatamente. Então, isso, esse reconhecimento, trazer essa profundidade para dentro de si, conhecer a si mesmo, que é um dos princípios da filosofia, faz você ter uma melhor tomada de decisão. Antes disso, eu fico perdido. Eu não sei que decisão tomar. Tem até uma história boa. Vou até contar uma historinha para vocês aqui, que essa é legal, do monge, né? Quem contou isso foi o mestre Gabriel, só que eu dei uma incrementada. Eu tenho minha mente aqui, né? Então, Gabriel, mudei a história. Certa vez um monge, ele tá no topo de uma montanha. Ele tá fazendo as meditações dele lá, tá fazendo aquelas coisas de monge lá, pro sol, as estrelas e tal. De repente aparece na frente dele um tigre, velho, gigantesco, faminto e feroz, doido pra devorar ele. Aí ele corre pra um lado, corre pro outro, tenta fugir do tigre e tal. Daí ele percebe que o único jeito de escapar do tigre é se jogando do desfiladeiro, se jogando do penhasco. Aí ele vai lá e pula, vai caindo assim, tentando se segurar nos galhos e tal. Daí ele consegue se segurar num galinho. Quando ele consegue se segurar no galho, ele olha pra cima, tá o tigre descendo um pouquinho assim, ó, tentando pegar ele com a pata, ele desviando assim, ele cai mais um pouquinho, segura o tigre tentando pegar, daí ele fala, se eu subir, a morte é iminente. Quando ele olha para baixo, o penhasco é enorme. Ele fala, cara,
daqui a pouco eu vou cair. E a morte também é iminente. Aí ele olha pra frente, ele vê um pezinho de morangos. Daí ele fala, nossa, morangos, que delícia. Daí ele vai lá, come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí o galinho quebra, ele cai e morre. Ah, você fala, pô, como assim, meu? Pô, que história triste. Olha que interessante. Às vezes na vida da gente, a gente fica pensando no passado. E o que que é esse passado? Ah, minha ex tá ficando com não sei quem. Tá macetando a minha ex. Eu não fiz aquilo, não estudei tal coisa, deveria ter feito e não fiz, queria ter viajado, devia ter começado tal projeto, infinitas coisas. O que que é isso? Ele é o tigre do passado. Ele ranja, ele arranha a gente por dentro, ele fica ali, ó, pegando o seu estômago. Pode ver, a gente sente no estômago isso. É um pouquinho do coração que ele tá tentando ali uma pegar coisa você, ó. assim, ó. Pode ver, ele tenta pegar o coração, você fala, nossa, velho, ele vai tentando te arranhar. Então, quer dizer, é o passado. Quando ele olha pro futuro, o futuro é inevitável, é imprevisível. Ele não pode prever se ele vai cair ou não. Então, ele não tem por que se preocupar. Mas se o galinho tivesse quebrado e ele tivesse caindo como aconteceu, ele também não tem por que se preocupar, porque ele já está caindo. Aí ele pode olhar para frente e aproveitar o presente, que são os morangos da vida. Entende? Sem essa preocupação de passado e futuro. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer, não aquilo muitas vezes que eu quero fazer. Então é o que fazem os estoicos, né? Agir por dever, não aquilo que eu quero fazer. Então, Já dizia o profeta Chorão, né? Às vezes faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer. exatamente, profeta. Esse aí Isso tem muito a ver também, Tiagão, que às vezes eu dou uma procrastinada em algumas coisas na minha vida e faz muito sentido, não sei onde eu vi isso, mas assim, que cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de mudar a sua vida, tá ligado? De fazer diferente, né? sim. Então acho que vai muito nisso que você tá falando, né? Que às vezes Totalmente. vem o leão, o tigre ali, o leão do passado, te fuder na mente, porque, puta, devia ter feito tal coisa, não sei o que, mas você tem a oportunidade, tá, você não fez ontem, então faz hoje, Faz tá hoje, ligado? faz agora. Se não dá pra fazer tudo, faz um pouquinho. Melhor você fazer Exato. 10% do que fazer zero. Do que não fazer 10% nada. hoje, Total. 10% amanhã, isso aqui é que nem ler um livro, né? Sim. Mas não precisa ler um livro, que nem eu tô lendo aquele livro lá, 48 Leis do Poder, né? Se não me engano, acho que é isso. Sei. Cara, Muito bom, viu? eu leio um poder por dia no metrô. É o Tá tempo ótimo. do metrô da minha casa até onde eu trabalho, de manhã, tipo umas 8 horas, 8:30 da manhã, eu leio uma lei. Tá ligado? 3 folhas, 4 folhas, Sim. tá ligado? Então E é bastante até 3 folhas. Né? Não, conteúdo cada lei é mais ou menos, depende da lei. Tem umas que são mais 2 rápido, folhas, outras não. folha, né? 2 páginas, 3 páginas, depende, né? Porque eu peguei aquele que é o menorzinho, que é o Eu aquele sei que é. mais compactozinho, né? Aí, Bom, enfim. cara, essas coisas são E boas. acho que é mais ou menos como isso, tá ligado? Sim. Tipo, um pouquinho de cada vez, tá ligado? Que nem um Exato. pouquinho de cada vez, eu comprei faz 2 meses quase, eu já tô quase terminando. Falta, sei lá, umas 10 páginas. Legal, velho. E é assim que você vai E é assim que é a conseguindo. vida E também, daqui a né? As pouco você vai paradas que você quer crescendo mais. fazer. Você fala, cara, eu quero ler mais. Lê mais. Sim. Eu quero ler menos. Lê menos. Que nem, por exemplo, se você pega, sei lá, qualquer tipo de situação assim, tipo, vai, por exemplo, a gente montando um podcast aqui, a gente montando aqui as coisas, assim, pô, mano, que trabalho no caramba, pô, mano, não vejo a hora disso aqui ficar daquele jeito bonito e tal, e não sei o que, ficar pensando, pô, mas vai ficar da hora daquele seu, que, pô, a gente vai trazer os convidados, tal, não sei o que, aquele trabalho assim. Aí hoje, não, beleza, tá legal aqui, tá fazendo, mas, pô, cara, pô, era legal aquela época que a gente tava fazendo as coisas, mas As a gente tava coisas. com a cabeça às vezes tão na frente que a gente não tava curtindo aquele momento de começar a fazer, sabe? Que é o estar Porque é presente. porque o gostoso não é o aqui, onde você quer chegar, tá ligado? O lance é o processo. O Exatamente. processo que é A gostoso. viagem, né? É a por isso que jornada. o lance que você falou dos músicos ficam meio frustrados, porque ele já chegou no nível que ele não tem mais nada pra fazer, tá ligado? Porque ele já cansou, é o cara que faz mais sucesso, sei lá. Vende mais disco. Vende mais dinheiro, ele fica no... E se ele não dirige a mente dele pra um lance Uma espiritual, outra coisa, parada, mano. ele se frustra Se frustra. e por isso que muitos acabam tirando a vida e tal. Sim. Muito por causa disso. É perder um pouco o sentido da vida. Uma vez se eu perde. vi um desenho, um cara que ele fez tipo, meio que uma sátira do Papaléguas com o Coiote. Era assim, o Coiote tentando pegar o Papaléguas, ele fazia armadilha e sempre o Coiote ele escapa, né? Daí o cara ele fez o dia que o Coiote finalmente pegou o Papaléguas. Ele fez a armadilha, caiu a pedra, esmagou o Papaléguas. Aí primeiro ele tem aquela surpresa, ele fala, eu peguei? Não, não é possível. É sério? Eu peguei. Aí ele fica muito feliz. Ele vai, leva o Papaléguas pra casa e fica durante meses. Cada dia ele pega um pedacinho, vai lá, é o jantar dele, ele come. Quando ele come o Papaléguas inteiro, começa a bater uma frustração. Ele fala assim, caramba, tá, eu venci, peguei Papaléguas.
mas e agora? Qual o sentido? Aí o cara ele até brinca, tipo, ele começa a ficar estressado e tal, daí ele, tipo, o Coyote ele vai arranjar aqueles empregos, tipo, na gringa, naqueles restaurantes de estrada, de garçonete, e fica todo estressado. Não, que não sei o que lá, o cara, não, mas pedindo ver errado, tipo, a vida dele vira um caos, assim, então, tipo, é meio que isso. Às vezes eu entendo que na vida a gente sempre tá atrás de alguma coisa, seja um grande sonho, um objetivo menor, mas a gente sempre tá atrás de alguma coisa. Então, quando a gente pensa nessa galera, assim, que tipo, sei lá, de banda ou de outros contextos, assim, que conquista tudo, se ele não tiver uma mente muito aberta e pensando em, tipo, peraí, não é só poder, não é só isso, eu preciso de outras coisas, às vezes Sim. pequenas, não tão grandes, né? E acaba, às vezes, tem a questão que a pessoa morre, se suicida, muda totalmente, fica louco, mas é porque é isso. Eu acho que você acaba perdendo o sentido da vida porque você conquista tanta coisa, só que você não percebe que às vezes as coisas simples é que fazem a vida valer a pena, sabe? Sim, Não sei. Exatamente, É exatamente. porque a gente vive numa cidade muito. É numa sociedade muito imediatista também, né? Às vezes ela Sim. quer tudo de uma. Quero ficar rico, tá. Quero pra amanhã, quero não sei o quê. Por isso que muita gente é enganada, né? Tipo, Totalmente. e esquece que é o processo que é gostoso, né? O corre que você faz ali. jornada. A jornada, né? Independente do que você quer, né? Sei lá. Pô, deixa eu Ou aproveitar. questão de grana, ou questão de, sei lá, qualquer coisa, Sim. qualquer projeto, né? Exato. Então, essa que é a Ah, parte o gostosa, né? imediatismo. Uhum. É imediatismo. É interessante isso, até que ele trouxe ali, que no final a gente sempre vai perguntar o que falta, É. né? É o que a gente falou um pouquinho lá no início, né? Se você não assistiu, começou agora a volta. Vou ver nos cortes. Exatamente. Lá no início, porque a jornada ela não é as coisas que eu vou ter, e sim o ser humano que eu vou me tornar. E isso não termina nessa jornada aqui. Ela vai ser, cara, infinito. Tem antigamente, uns 2 anos atrás, acho que faz 2 anos já que eu trabalhava na Dengo Chocolate. Vocês já ouviram falar? Dengo Chocolates? Dengo Não, não cheguei a Chocolate. falar, Olha o merchan aí, ó. É uma empresa de cacau, do ramo de chocolates, né? E aí a gente fazia uma viagem, que o cacau vem daquela região de Ilhéus ali, Itacaré, Camaquã, e a gente ia visitar as fazendas, né? E aí a gente ia lá, visitava essas fazendas de cacau e tudo mais. E aí uma vez eu fui, né, fazer esse evento, essa jornada lá, e aí, meu, eram as fazendas muito pobres, assim. Os caras não tinham muita condição, assim, de construir as paradas. Então você via que era uma casinha ali no meio da mata Valeu, perdão. fechada assim mesmo. Então tinha cobra, os caras até falavam, vai com bota, vai com calça, porque era perigoso. No meio da mata mesmo, assim, os cacaueiros lá. E aí nessa casa que eu fui fazer a visita, né, nessa fazenda, tinha a casa, um monte de cacaueira, assim, aquela mata meio que fechada assim, e a casinha bem pequenininha ali. E tinha um pedacinho só de cimento em volta. E o restante tudo terra, tudo mata fechada. Aí eu olhei pra mente filosófica, eu gosto de dizer, né? Eu olhei pra aquele cimentadinho assim, tinha um cacau lá. Aí eu dei um devaneio assim, né? Eu falei, caraca, fiquei olhando pro cacau assim, todo mundo lá, comendo cacau assim, e eu sentado na cadeirinha assim, olhando para aquele cacau, velho. Eu falei, cara, aí tem coisa. Aí eu pensei, esse cacau, ele deve estar triste. Aí tu fala assim, mas como assim triste? Porque ali ele não tem as condições necessárias para se tornar um cacau. Então eu falei assim, tá, e se eu pegasse esse cacau e colocasse ele na terra? Aí ele ia querer o quê? Ele ia desejar a terra, daí a gente cobriria ele. E aí depois disso ele ia crescer um pouquinho, ele ia desejar o quê? Sol. Aí a gente ia colocar lá, ia bater sol. Aí ele ia desejar água, daí ele ia crescer, gerar galhos e folhas e não sei o quê. Ia ficar gigante, um cacaueiro gigante. Aí eu pergunto, mas quando ele tivesse o cacaueiro gigante ainda, ele seria feliz? Você fala, não, por quê? Porque ele ainda não gerou os próprios frutos. E aí quando ele gera o primeiro cacau, quando ele gera aquilo que sai de dentro dele, e aí ele começa a ser feliz. Aí você fala assim, tá, mas e se tivesse também do lado uma bananeira? Então tinha uma banana e não sei o quê. Daí fala, os dois vão crescer, vão gerar galhos e folhas e não sei o quê, e não sei o que. Agora, o cacaueiro, ele pode dar banana? Não. E a bananeira pode dar cacau?
Legal. Então, cada um tem que gerar os próprios frutos. E o que acontece às vezes num artista? Às vezes a gente tem artistas que eles geram os próprios frutos, que ele faz aquilo que ele gostaria de fazer até certo ponto. Aí chega um ponto que ele quer fazer algo, mas não é aceito. Não é aquilo que ele deveria fazer. Ele não consegue gerar o próprio fruto. Isso gera uma frustração tão grande que pode levar a infinitos desastres. Porque ele não está dando aquilo que ele gostaria de dar. Isso acontece com empresários, o cara vai lá e tal, o que aconteceu com o Steve Jobs, né? De repente ele tá aquele monte de coisa, de repente ele tá lá numa fazendinha, plantando milho. Aí você fala, mas o que tem a ver isso com não sei o que? Não, aquele é o fruto, entende? Ele deu o ápice naquilo que ele precisava dar, e agora o fruto humano dele é ficar em paz, é contribuir de infinitas formas, crescer e se desenvolver. Então, às vezes, a frustração tá aí, porque eu tô fazendo o que a mídia pede, eu tô fazendo aquilo que eu preciso para me manter no sucesso, eu preciso fazer aquilo, e aí você, de repente, perdeu a sua essência humana, que é bondade, que é justiça, que é caridade, que é estar ali vendo as pessoas sorrindo em volta de você, não só te explorando, te sugando e fazendo, entende? Então, gerar os próprios frutos é importante. Então, acho que essa é uma busca que vale a pena Não, investir. sim, Eu faz muito investiria, eu sentido. investiria. Pô, e tudo isso por causa de um cacauzinho, hein? Por causa de Não, mas faz muito sentido isso, cara. Ô, Thiago, teve alguma obra assim, ou algum ator assim que, porra, você mudou seu jeito de pensar? Que você falou assim, meu. Tipo, que deu aquele. Caraca, explodiu a mente. Você fala tipo de filme? De né? livro, filme. Cara, tem um alguma monte, coisa eu assim. assisti Algum Não, pensamento não, ali. ator ou autor, você falou? Autor. Autor. Algum autor. Algum Ele Cara, mudou tem a geração, bastante, né? algum- tem bastante. Eu sou bem influenciado. Mas assim, vamos pegar um, como você falou, um. O que Teve você um? quiser falar. Não, Aqui você manda. O que você leu ali, você falou, mano, Cara, é isso. que Que virou a mudou? chavinha ali. O que mudou e para mim, sem dúvida, é Hermes. Hermes Trismegistus. Né, o 3 vezes grande, 3 vezes mestre, quando ele vem aquele livro Caibalho, tem o Corpus Hermético, tem Hermetismo e Cabala, tem uma série de livros aí que vai nesse sentido, mas ele fala das 7 leis que regem o mundo celestial, o mundo espiritual e o mundo celestial, né? Então isso me marcou, que ele vai trazer leis, por exemplo, que o universo é mental, causa e efeito, polaridade, todas as coisas têm dois lados, né? E a gente pode ver que realmente funciona assim. O princípio de gênero, não tem nada a ver com gênero, né? Do que a gente ouve hoje, mas é lá do feminino e masculino que está presente em todas as coisas. E aí ele vai trazendo essas leis, né? O todo existe, ele fala, né? Só existe o todo. Isso me marcou. Isso me marcou. Você quer ver uma lei que a gente não percebe, né? Que é o princípio da polaridade. Esse daqui também, quem entende isso aqui também é legal, velho. Não, é interessante, porque assim, ele fala o quê? Tudo tem dois lados. Um lado aqui, outro lado aqui. Pode ser bem ou mal, justo e injusto, né? Amor e ódio não, porque é paixão e ódio, porque amor não tem polo, né? Vem de Apolo, sem polo. Então ele fala isso. Aí você fala, tá, mas como que isso funciona na minha vida? Como que eu vou usar? Vamos imaginar que você teve muitos dias de alegria. E aí você puxou alegria, você foi estendendo. Vamos pegar um jogador de futebol, sei lá. As pessoas, artistas, né, que a gente conhece, que a gente tá falando desse campo. Então ele puxou aqui, ó. Daí você fala, não, beleza, já tá bom. Não, mais uma festa. Não, e outra não sei o quê. E vai puxando o pêndulo. Aí o que acontece depois? Vrap, depressão. Porque... Pode ver. Aí depressão, não vou melhorar da depressão, que a vida não é assim, vem com a gente, não sei o que lá. Isso, o ápice de alegria. Depressão. Tudo na natureza funciona assim. Ah lá, a gente tem outono, ó, verão, frutos, bababá, daí outono, inverno, verão. Pode ver. Dia, noite, né? Então isso também age na gente. Então quando eu tenho muita alegria, eu tenho muita tristeza. Na música a gente pode ver isso. Então, por exemplo, ele fala também depois que os opostos, eles se tocam. Então, vamos lá, você pega lá, você gosta, tem ódio de uma pessoa. E aí na outra você ama, pode ver. Daí o casal, ele se ama, de repente ele se odeia, de repente ele se ama. Esses opostos, eles se tocam. Um exemplo mais prático para a gente trazer não ficar tão longe assim, por exemplo, é no arco-íris. Então, se você olhar o arco-íris, ele começa o quê? No vermelho. E aí ele vai para um outro tom de vermelho que é o violeta. Então, quer dizer, ó, se tocam.
Então é a mesma coisa no final, só tá o quê? Um grau mais elevado, um tom mais acima. Então aquela pessoa cresceu naquela jornada, né? E aí aqui ela tá um grau acima. Na música, dó, dó. Então o que que é esse dó? Vamos pegar aqui na nossa sociedade. Então o cara maldoso, o cara truculento, quer passar as pessoas para trás, ele tá ali na vida louca e tal. De repente aqui na jornada vem um fá, de repente vem um sol, que é o brilho. Ele conheceu uma pessoa, aí ele falou, cara, não vale a pena tanto isso daqui. Daí vem lá um si, que ali esse si já é um filho. Ele fala, meu, eu tenho que sair dessa vida, agora o dó dele tá dó. Aí ele cresce um pouquinho mais, daí vem outro filho, ele de repente vê a possibilidade de um outro trabalho, não sei o que, e vai crescendo e fala, cara, quero sair dessa vida, e não sei o que lá, de repente ele tá dó. Só que pode ver, o mesmo dó que era denso, aquilo que era maldoso e tal, agora vai ficando mais belo, mais gostoso, e daqui a pouco ele tá lá, dó, um dó mais leve e tal, então ele vai tons evolutivos. Então como que funciona o pêndulo? Ele tá aqui, ó. Então vamos imaginar que sejam duas crianças brigando por um ursinho ou um brinquedo. Então aqui as duas crianças no pêndulo, né? Como que eu resolvo essa situação na minha vida ou na vida de outras pessoas? Eu tenho que estar um grau acima. Porque se eu estiver desejando o ursinho também, eu não vou resolver o problema. Então eu subo um degrau. Então esse pêndulo, por alguns segundos, ele para. E aí eu posso olhar de cima a situação. Por isso que as pessoas vão falar, fala com o pai, ai, fala com a mãe, fala com o juiz. Por quê? Porque ela não está interessada no ursinho, ela quer que os dois brinquem. E aí se você fala, acabou? Não, aqui vira outro pêndulo, aqui vira outro. Dó, 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 dó. Esse é o princípio que Hermes traz da polaridade. Então, você entende que, por exemplo, aconteceu uma coisa muito legal na minha vida. Aí você, em vez de falar, ah, cara, caraca, que top, hein, meu? Caramba, internamente, na sua vibração interna, você tá contente, você tá alegre, você tá feliz, você tá desfrutando. Mas você não precisa sair fazendo, causando e não sei o quê, porque depois a volta do pêndulo vai trazer a mesma quantidade de tristeza, a mesma quantidade daquilo que você colocou com energia para um lado. Sempre vai, sempre volta. É uma lei também, né? É uma lei. Assim como a lei da atração, assim como a lei da causa e efeito, assim como infinitas outras leis. São muitas leis, né? Cara, eles dizem que tem 7, mas são mais, né? Se tiver mais de 7, pô, vou começar a prestar atenção em todas as leis, começa a ficar meio doido, né? Então Não. tem mais de 7. A lei da atração, cara, ela funciona e as pessoas não conseguem perceber. Cara, a gente tava lá fora antes de começar a gravar e a gente tava falando sobre. Você tava falando o seu pensamento sobre Deus, Da né? religião, sabedoria. E, cara, daria pra Claro, falar vamos. de novo aquilo? O que é Vamos, com Deus pra certeza. você, cara? Fala Cara, pra mim. e aí é o que eu faço em tudo, né? Antes de entrar que fiz, e aí é para todas as coisas, eu faço uma oração, né? Conhecido hoje nos dias como oração, mas para mim eu chamo de me conectar. Então eu sempre encosto as duas mãos aqui, fecho os olhos, aí eu levanto as sobrancelhas, que é para ativar o chakra da fontanela, para que venha melhor informação, e eu sempre digo a mesma coisa: permita que eu sinta, que eu olhe, que eu veja, que eu toque, e sem perceber dentro da minha jornada que nenhuma palavra, ação ou pensamento seja diferente da sua vontade, e através disso age em mim. Então, o que que eu quero dizer com isso? Porque para mim, Deus, ele é tudo que existe. Ele é tudo. Então eu chamo ele de todo, que é uma reflexão que até que a gente estava fazendo lá fora. E aí eu vou acrescentar uma coisa antes da gente entrar e aprofundar, Legal, né? legal, Que é um né? dos princípios que eu aprendi na Nova Acrópole, inclusive na teosofia. É que eu tinha te perguntado se Jesus voltaria, né? Sim, Se voltaria, sim. começou nisso, né? Que Né? Eu falei assim, ele nunca saiu, né? Ele nunca foi embora. Então, aí que começou. Foi isso daí, com certeza. E aí, por exemplo, tem o triângulo que a gente vê. Então a gente vê lá que é a trindade, né? Que sempre fala no catolicismo, infinitas religiões. Então no catolicismo ou nas religiões cristãs vai ser o Pai, o Filho e o quê? O Espírito Santo. No Egito, lá, Ísis, Horus e Osíris, né? Krishna, Vishnu e Shiva, né? Então, todas elas vão buscar alguma base ali que dá esse triângulo. Mas de onde que vem o triângulo? Por que que é sempre um triângulo? Se todas se repetem, deve ter uma força anterior com que faz com que esses místicos, né? Essas pessoas mais espiritualizadas vejam esse triângulo. E ele tem nome, que vai ser, no Pai, vontade,
que é a vontade de existir, então ele quer existir, ele vibra, né? Então na quântica também vai ter o princípio da vibração, ele vibra. Do lado do filho, né, que seria Cristo ali, amor e sabedoria, então ele era amoroso e sábio. E depois vem o quê? Inteligência e forma no outro ponto do triângulo. Então forma os três. Inteligência e forma por quê? Porque tudo, as suas formas são inteligentes. Então pode ver, tenta replicar um fígado. Tenta fazer um coração, tenta criar um cérebro. Cara, as formas são perfeitas. E aí, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, olha que interessante se a gente usar isso na criação de que a gente vai fazer qualquer coisa. Então vamos imaginar que você quer abrir um negócio. Então você tem vontade, pai, vontade. Então você vai buscar o que para abrir esse negócio? Vai buscar amor e sabedoria, entender do know-how, buscar conhecimento e tudo mais desse negócio. E aí depois disso você vai lá e dá inteligência e forma. Então você teve vontade, buscou conhecimento, né, sabedoria, amou. Quanto mais amor você teve, você deu inteligência e forma. E aí você criou o melhor negócio. Eu quero ter isso num relacionamento. Então eu tenho vontade de ter um relacionamento, de construir uma família. Então eu vou fazer o quê? Vou buscar amor e sabedoria dentro desse percurso. E quando eu entro no relacionamento, eu acho com inteligência e forma. Olha que interessante. Né? E aí esse é um dos princípios divinos para a existência de praticamente todas as coisas que a gente conhece, que é o logo solar, que é essa primeira coisa que surge. Mas eu dei um exemplo interessante, que eu vou dar o mesmo exemplo agora. É que, por exemplo, para imaginar o divino, isso na minha reflexão mais simples, cara, que eu estou longe de conseguir, porque é uma coisa incognoscível, mas aquilo que eu posso perceber, eu gosto de brincar também, minha mente está aí para isso. Então vamos imaginar, aí vocês imaginam que vocês fossem Deus. Então, você é Deus. Aí você fala assim, você é o Criador, você é a primeira coisa que existe. Aquela bola lá, aquele círculo. Só que você é o quê? Uma grande bexiga d'água. Você é uma grande bexiga d'água. Só que só existe você, bexiga d'água. Não existe você e outra bexiga d'água. Porque se existisse você e outra bexiga d'água, teria um Deus que criou vocês dois. Então, só você existe. E aí você, na vontade lá, você tá lá, só aquele líquido, você fala assim, eu tenho vontade de evoluir. E aí você pega e faz o quê? Você vibra lá no pontinho interno. E quando você vibra dentro de você, isso começa a bater infinitas formas, vai gerando infinitas formas ali. E aí começa a aparecer Sol, galáxia, planetas, universo paralelos. Infinitas coisas vão surgindo onde? Dentro de você, olhar e para dentro, evoluir para dentro. Então, dentro de você se cria tudo isso. Você vai criando infinitamente, porque você é infinito, então você vai criando infinitamente, infinito. Aí, de repente, você vai lá e cria um solzinho, né? Um planetinha azul, e esse planetinha girando lá, você fala assim, cara, eu vou descer dentro de mim, eu vou lá ver. Por quê? É o uno sem segundo, certo? Você está evoluindo, mas não está criando forma fora. Então você está criando 1, 2, 3, 4, 5 dentro de você, mas continua sendo você observando tudo. Você continua sendo uma bola, mas dentro de você, você olha para dentro e você vê tudo que tá lá, o que a gente não consegue fazer hoje com facilidade, que é olhar para dentro. E aí você vai e desce no planeta. Daí você desce a primeira vez aqui como o quê? Como um dinossauro. Aí você lá, gritando para um lado pro outro, correndo, você fala, caraca, que legal, gosto pra caramba disso aqui. Aí você olha lá, tem um dinossauro que tá doente. Aí você vai lá, não, você não tá doente, eu sou Deus, eu tô aqui, levanta aí, tá suave. Aí um dinossauro cego. Não, que cego? Você tá enxerga, eu tô aqui, eu sou Deus. Como assim? Ah, tô com fome. Então você pega uma pedra e transforma em carne. O dinossauro vai lá e come. Aí você vê, infinitas coisas você consegue fazer ali. Ah, o dinossauro morreu. O que é isso? Levanta e anda. Eu tô aqui, eu sou Deus. Não dá pra você ficar morto com eu aqui. Daí ele fala, cara, tá chato isso aqui. Não funcionou. Primeiro que eu faço o que eu quero. A agitação é uma coisa diferente. Disso aqui. Eu faço o que eu quero nesse lugar aqui. Daí ele vai criar uma ferramenta fundamental, que é a ferramenta do quê? A ferramenta do esquecimento. E aí ele se esquece de quem é em todas as coisas e criaturas. E agora ele pode evoluir de infinitas formas e maneiras diferentes. Então ele pode ser mesa, ele pode ser microfone, ele pode ser eu, pode ser você, pode ser a tela, pode ser o oxigênio, pode ser o sol, pode ser infinitas coisas, porque agora ele se esqueceu de quem era. E aí você olhando de fora lá, foi passando bilhões de anos, trilhões de anos, zilhões de anos, você fala, caraca, velho, eu tô há muito tempo aqui e a galera não se lembra, não consegue se lembrar de quem é, e como é que faz? Aí você pega e começa a dar impulsos para alguns, você começa a falar assim, deixa eu ver se esse cara intui. Aí você fala o quê? Sarça ardente, é bola de fogo nos céus, não sei o quê. E alguns começaram a se lembrar. Alguns começaram a ter essa recordação, essa reminiscência, começaram a se lembrar de quem era. E aí um deles que a gente pode trazer mais próximo da gente, por exemplo, Cristo.
Quando ele estava aqui, você chegava lá, você é cego. Não, aqui, você não é cego, eu tô aqui. Tá louco? Como assim? Eu sou Deus, você tá doido? Você não é cego. Ah, mas eu tô com fome, então essa pedra aqui agora é pão. Ah, não tem peixe? Tem sim, eu tô aqui, tá doido? Ah, mas morreu. Não, Lázaro, levanta e anda. Que história é essa? Agora, na minha tá, frente? tá Não, doido? Eu tô aqui, eu desci aqui, não tem esse negócio. Então essa é a minha percepção de Deus. A gente se esqueceu de quem era. E quando a gente buscar esse divino, tentar retornar ao amor incondicional, à bondade, à justiça, à caridade, né? A gente vai ficar mais próximo do Pai. E esse Pai quem é? Somos nós mesmos. Ayahuasca, você se encontrou com Sim. você mesmo lá. Aí você fala assim, mas como que existe o mal então? Na verdade não existe o mal. Como diz Hermes, o mal ele é a ausência do bem. Assim como a escuridão, é a ausência de luz. Você está num quarto escuro, acende um isqueiro. Acabou a escuridão. Entende? Então, essa é a visão que eu tenho do divino. Então, ele está em todas as coisas. Então, por isso que toda vez que eu vou comer alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, por favor, permita que eu sinta, que eu veja, que eu toque, né? Que eu sinta de fato a sua vibração, porque eu me esqueci. Entende? E todos os que se lembraram fizeram grandes obras. Aí você pode ver Gandhi, Mandela, pode ver aí Martin Luther King, Madre Teresa, Cristo, Buda, Krishna, Zoroastro, Hermes. Cara, tem um monte na história, né? Que essas chamas, como a gente está num planeta mais denso, ela tem que ser apagada. Eles morrem muito rápido, né? Eles desencarnam muito rápido, porque ninguém morre, né? Então, só desencarnam. Então, essa é a percepção que eu tenho de Deus. Cara, Meio essa maluca. foi, acho que, a melhor percepção que eu já ouvi sobre o sentido de Deus, sabe? Tipo, o que é Deus? O que pode ser Deus, cara? Você falando assim, sabe aquela cabeça que Sim. começa a bugar? Você fala, caraca, porque você pensa muitas coisas as pessoas falam pra você e você acaba aceitando aquilo como verdade, né? Inconscientemente, né? Você falando isso, cara, vai bugando a cabeça assim, você fala, caralho, não é que faz Imagina se as pessoas um puta pensassem assim. sentido. Imagina se as pessoas tivessem essa visão de que, por exemplo, eu vou passar alguém para trás, eu tô passando eu mesmo para trás. Se eu for xingar alguém, eu tô xingando eu mesmo. Se eu deixo uma pessoa com fome, eu tô sentindo fome. E qual que é a sua percepção sobre pós-morte? Pós-morte? Você acha que a gente reencarna? Cara, eu acho que com certeza. É claro que a gente não consegue transmitir uma experiência que a gente chama de empírica, né? Sim. Que as experiências que eu já tive fora do corpo, eu já tive experiências assim, eu não tenho como transferir isso para vocês. Mas eu vou tentar trazer de uma maneira prática para ver se de repente a minha percepção fica, né? Por exemplo, em vida, a gente já reencarnou várias vezes. Aí você fala assim, mas peraí, eu não morri nenhuma vez. Morreu sim. É que você não se lembra. Vou dar um exemplo aqui prático. Vamos supor, quando você era bebezinho. Ah, tinha lá todas as células de bebezinho, pensamento de bebezinho. O bebezinho morreu e todas as células de bebezinho morreram ali. E morreram todos os pensamentos de bebezinho. Você virou uma criança. Aí essa criança foi lá, morreu todos os pensamentos de criança e todas as células de criança. E aí você virou adolescente. Aí morreram todas as células de adolescente, todos os pensamentos de adolescente, está vocês aqui agora. Se as células morreram, como que eu posso continuar aqui? Se todas as células do meu corpo, meus pensamentos morreram, eu sou alguma coisa que permanece. Então, se eu permaneço, quando totalmente morrer essas células aqui do meu corpo, eu permanecerei, porque eu já estou permanecendo agora. Entende? Entendi. Então, quando a gente morre, então você acredita que a gente reencarna. Continua. É porque a gente tem a impressão de que essas coisas, por exemplo, que a alma, isso na minha percepção, tá? Isso nas minhas reflexões, né? Que a nossa alma, ela não é física. Que a nossa mente, ela não é física. Então, ela só é um tipo de vibração de átomo diferente, mas é tudo átomo vibrando. Então, deixa eu trazer isso para um exemplo prático, por exemplo. Vamos imaginar, de novo lá, como a gente pensou no Deus todo lá como água, vamos imaginar que tudo que existisse ao nosso redor fosse água. A água, ela se apresenta em diversos estados de vibração, diversos estados de frequência. Que ela, quando está vibrando lento, bem lentinho, bem devagar, ela vira o quê? O gelo. Quando ela está um pouquinho mais acelerada a vibração dos átomos ali, né? Ela fica o quê? Líquida. E quando acelera muito, ela vira o quê? Vapor. Então, esses três estados ali da água. Se a gente trazer um paralelo com o nosso corpo físico, com a nossa existência, por exemplo, a gente conversando aqui agora, a gente está onde? No gelo. Por que a gente está no gelo? Porque eu consigo fazer copinho, consigo fazer microfonezinho, corpinho, aviãozinho, mesinha.
Então é denso, mas continuam sendo os mesmos átomos vibrando de todas as coisas. Só que é denso, é mais lento. Aí eu falo com vocês, vocês refletem e respondem depois. Agora, se eu estivesse falando pela mente, pelo corpo mental ou pelo cérebro, vocês não precisariam fazer tudo. Você fazia o download da informação, já pronto, tá tudo lá. Por quê? Porque a mente é líquida. Eu não consigo pegar um pensamento seu, você não consegue pegar um pensamento meu. Então a mente é líquida. E nós, espíritos, alma, mônada, infinitos nomes que já foram dados, nós somos o quê? Nós somos o vapor que está em volta do nosso corpo físico. Ela está em volta, ela não está dentro do corpo físico. E aí é o vapor. Daí você fala assim, tá, mas não é físico. Por exemplo, o oxigênio ele é o quê? Vapor. Mas ó, é físico. Eu só não consigo vê-lo. Mas ele continua aqui sendo físico. Então essa energia espiritual, esse espírito, ele vai sempre permanecer, porque ele nunca foi físico. Porque quem é físico? É o corpo físico, e quem é físico também? A mente. Mas ele é físico, mas de uma forma afastada da gente. Tanto que se eu falar agora, ó, o pé de vocês, aí vocês vão sentir o pé. Antes você não estava sentindo. Por quê? Porque você deu um alerta para ele perceber o pé. Entende? Então a gente necessariamente a gente nem tá aqui. Por isso que quando a gente dorme a gente sai. Isso é uma prisão pra gente. Aqui, ó, você tem que comer, você tem que trabalhar, você tem que fazer uma série de coisas. O cérebro fica a mil assim, né? E o seu corpo onírico, ele sai. Por isso que ele sai toda noite. Por isso que tem seres que não querem evoluir, porque eles querem se alimentar dessas energias e tal. Então esse corpo, ele vai sempre ir e voltar. Por quê? Porque a natureza se repete. Sim. Aí já entra no lance que você falou mesmo, que a natureza se repete. Então, se tudo se repete na natureza, outono, inverno, verão, tipo dias do ano, o universo dá a volta em si mesmo, como eu não vou me repetir? Porque eu tô dentro da natureza, eu não tô fora. Antigamente tinha umas brisas muito loucas, assim, do que aconteceria quando a gente morresse, tá ligado? E quando eu pensava que fosse uma tela preta, tipo, cara, me dava uma crise de ansiedade fodida, tá ligado? Eu falei, não pode ser isso, cara. Não Imagina, pode ser tipo, só eu isso. morri, Imagina. e você fica aí, acabou. Não faz sentido, tá ligado? Aí eu ficava mal, tá ligado? Tipo, às vezes refletindo. Mas a brisa que você refletindo. tinha era tipo assim, eu vou morrer, aí tela preta, mas é porque Não, o que eu penso é o seguinte, tipo, se for pegar pra esse lado, a gente não vai ter consciência de tela preta. Mas, tipo, eu acho que o que causava ansiedade em você é talvez pensar que você vai ver uma eternidade com consciência. Pra sempre parado ali, né? Tipo, parado olhando pra uma TV Isso. desligada. E também o fato de, tipo, cara, acabou. Nossa, eu ficava mal, velho. Mas mal mesmo, assim. Mais mal que eu pensando que tava macetando minha ex? Não sei, acho que não. Acho que não, viu? Aí gravando aqui, né, a gente vai fazer, agora a gente tá no segundo ano, né, e a gente conversou muito com espíritas, né, a galera, né, o pessoal mais do lance do holístico ali e tal, Sim. e eles foram me falando exatamente o que você falou, com outras palavras, mas é mais ou menos isso, que existe um plano onde você... Aí eu comecei a ficar mais sossegado, tá ligado? Eu falei, não, agora realmente faz sentido a vida, tá ligado? Porque não fazia sentido você viver, sei lá, 80 anos aqui e você acabou morrer, acabou... Tivesse todo um aprendizado, toda uma evolução toda uma espiritual. bagagem, você sabe, E de repente não tem mais nada. Sim, não Cara, tem mais nada, sacanagem. acabou, não faria muito sentido. Só se a gente fosse uma experiência, sei lá, uns ratos de laboratório Tipo isso. de alguém que vamos ver como eles se comportam ali, enfim. Mas aí eu fiquei mais de boa, que eu falei, não, agora realmente faz sentido a parada, tá ligado? Até faz, porque assim, buscando uma lei universal de causa e efeito. Então, por exemplo, se a gente gera causas e a gente precisa colher os efeitos. Não tem como escapar da lei. É uma lei. Então, se você fez um monte de causa lá, foi um puta criminoso, fez um monte de coisa, aí você morreu, não colheu os efeitos. Vai ter que colher, não tem como. Então, você vai ter que voltar aqui para colher os efeitos. E não necessariamente aqui. Na casa do meu pai, tem infinitas moradas. Então, você vai nascer num globo onde tem condições adequadas para que você viva a mesma experiência e precise passar por aquilo que você precisa passar. Que não necessariamente pode ser o planeta Terra. Ou nessa dimensão, ou nessa frequência. Pode ser infinitas frequências. Isso a gente está falando de um campo surreal, que não é muito pesquisado.
né? Então, mas essa experiência de voltar, ela é necessária. Por que que eu falo que ela é necessária? Tem um exemplo muito bom que é do vaso chinês. Você já ouviu essa história? Não, mas manda bala. Do vaso chinês é assim, vamos supor que eu tô lá em casa, né? E aí vocês vão lá visitar, tomar uma cerveja, a gente tá lá trocando uma ideia. E aí eu tenho um vaso chinês que ele custa $10.000. Ele tá lá, meu lindo vaso chinês. E aí naquela conversa e tal, daí você vai lá distraído, puf, bate no vaso chinês cai e quebra. Nossa, que situação. Aí você, mano, não acredito, velho, não acredito. Eu não tenho esse vaso, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Fica na paz. Mas vamos supor que eu tivesse. Aí você derrubou o vaso chinês. Aí você chega, mano, Thiagão, cara, pô, me perdoa, velho. Caramba, meu, foi sem querer. Pô, me distraí, quebrei. Eu, cara, com certeza. Ó, o 14, com certeza, você tá perdoado. Pô, fica na paz. Né? Tá de boa, mas agora faz o cheque de $10.000. Eu ia te dar meus bitcoins, cara, e daqui uns Tá 3 perdoado. anos você ia O ter. que isso quer dizer no pensamento mais profundo, filosófico? As causas que a gente gera não é porque eu falei pra você que você tá perdoado que você não vai colher o fruto. Uhum. Não existe isso. Tipo, você foi lá, você pulou de um prédio, qual que é o fruto? A queda. Mas no meio do caminho eu falo, você tá perdoado. Não, vai continuar caindo. Entende? As leis Independente do... da crença, independente do que você fizer, toda causa tem um efeito. Você colocou lá a semente, plantou coisas boas, vai vir um efeito de coisas boas. Você plantou semente com coisas ruins, vai vir um efeito de coisas ruins. Não tem como escapar. Não é uma coisa que eu decido porque eu tomei uma decisão. Você pode estar mais evoluído, você pode entender aquilo de uma maneira melhor, você pode sustentar e falar, cara, entendi, tá doendo, mas, pô, eu causei e tal. Pode, isso é até legal. Mas agora, deixar de passar por aquilo... É porque parece que o ser humano, ele quer que as leis se adequem a ele, né? Exato. Não Como que se ele fosse tem que... possível. Não, mas a gente percebe que a gente tem que se adequar às leis, Sim. né? Que não, não, mas comigo tem que ser diferente. A lei da atração comigo vai funcionar diferente. Não vai funcionar como funciona com todo mundo. Exato. Você não é nem mais bonito nem mais feio. É que nem sintonizar, vai. Você fala assim, eu tô num dia triste. Então você tá sintonizado numa anteninha triste lá, tá lá. Uhum. Então tudo que vai acontecer na sua vida são coisas tristes. Aí você fala assim, tá, mas como que eu faço pra mudar? Você tem que mudar aquele pensamento. Você acessa ele e fala, não, eu vou pensar em alegria. Não deu, põe um filme de comédia. Ah, não deu, lê um livro. Não deu, vai correr. Não deu, vai treinar. Você só não pode desistir e aceitar aquele pensamento de Mas tristeza. é que o sentimento da tristeza, cara, ele é meio. Ele é confortável, né? Pô. Ali você está triste, você está mal, mesmo que você se sinta mal ali querendo mudar, mas é mais fácil você estar ali triste do que você querer mudar, Exato. né? Isso que- é uma doideira pensar E não nisso, tem né? problema. Tipo assim, você vai ter até um monte de comentário, provavelmente, fala assim, não, mas não tem problema, porque eu quero ficar triste. Claro, fica triste se quiser. Faz o que você vontade. quiser. Tipo, você tá livre, É, né? Livre-arbítrio. Só que você viver tristeza, viver angústia, viver sofrimento, não sei o que, você vai atrair mais sofrimento, mais angústia e mais. É uma lei, né? Você fala assim, eu não acredito na lei, beleza. Então, a lei, ela não requer a nossa concordância. Sim, é. Você entende? Ela é. Eu sempre cito a gravidade. Se você pular de um prédio, você vai cair. Ela não tá nem aí se você ouviu Newton falar. Se tá nem aí, velho. Se você é de direita ou de esquerda, se Que? você não sei o quê, se caiu, Se já você era, é velho. padre, se você é hindu, pula do prédio, você vê. Vai tomar um capote. Entende? Então é legal compreender essas leis, porque você começa a ajustar a sua vida de acordo com essa lei, que é uma lei só, amor incondicional. Então, se você entende que a vida é amor incondicional, você ama. Ao invés de odiar, de uma série de coisas. E dá para você ver o amor incondicional, né, que é essa grande lei, atuante nas coisas que é aquilo que a gente quer conquistar na vida, só que a gente não sustenta ela. É difícil. Você entende? Você fala, vou amar, já. Cara, é difícil. E cara, é fantástico quem consegue fazer. Vou dar um exemplo para a gente trazer, tipo, para o dia a dia, para a vida do dia a dia. Vamos supor que você tá lá, vai fazer uma entrevista de emprego. E aí você vai lá, você fala, cara, eu quero muito, então você ama aquilo. Você vai dar o seu melhor. Você chega lá, você fala, nossa, oi, entrevistado, entrevistada, sei lá, valeu, gratidão, não sei o que, eu quero isso, eu faço isso, aquilo, você vai dar o seu melhor. Aí você vai arrebentar.
E aí você foi lá, foi contratado. Olha aí que beleza. Aí você tá feliz no primeiro dia de trabalho, no segundo e não sei o que. Daí você ama, você fala, cara, eu vou fazer uma faculdade. De repente você não sustenta esse amor. Você não sustenta. Passa 3 meses, tá no hospital pedindo atestado. Não sustenta. Não sustenta. Eu tô legal, não. É, eu quero é o final de semana e tal. A mesma coisa Dá 2G aí, doutor. no relacionamento. Você vai lá e fala assim, não, primeiro dia, flores, chocolate, leva no restaurante, aí passa 1, 2 semanas, daqui a pouco vamos só ver um Netflix aqui. Ah, esqueci, vamos sentar ali na praça, não sustenta. É muito difícil sustentar amar incondicionalmente. Entende? É, porque você vai tendo aquela normalização, né? Porque assim, por exemplo, você tá falando do amor, tendo ali aquele começo de relacionamento, aquela coisa. Então, pra você ali, pro casal ali, aquilo é novo, aquele Sim. sentimento novo, aquela sensação de estar conhecendo a pessoa e tal. E, meu, não tem como você continuar levando isso, porque vai chegar uma hora que você já Exato. olha Mas pra ela tem todo solução. dia. Sim, claro. Tem solução. Aí você fala assim, como que é a solução? Então, ó, você tem que acessar no Mentira. Eu tenho um curso aqui pra vender? Nossa, curso, Thiagão. Mas tem solução. E a solução é o seguinte: é se renovar o tempo inteiro. A natureza, ela é generosa. E aí é sempre bom a gente buscar na natureza. Ela se renova, ela sempre tenta trazer o máximo de beleza possível. Por exemplo, você vê o nascer do sol e pôr do sol. É sempre mais belo. Mas o pôr do sol e a nascer do sol, ele não está fazendo isso para te conquistar. Ele não está fazendo isso para te transformar em algo. Ele está fazendo o quê? Porque ele quer ser o melhor sol. E ele quer ser o melhor nascer do sol. E ele vai fazer de tudo para ser melhor. Então, todo dia ele se renova. E ele sendo o melhor nascer do sol, automaticamente ele já te conquista. Que você fala, nossa, que sol lindo. Mas às vezes o dia está nublado. Às vezes chove, às vezes a vida não está tão boa. Mas ele vai lá no outro dia e nascer do sol. Mas ele está se tornando um sol cada vez melhor. Só de você se tornar melhor, de você crescer, de você se desenvolver, automaticamente as pessoas que estão ao seu redor já vão te admirar mais, porque você está dando o seu melhor para se tornar melhor. Sim. E sendo melhor, você é um melhor marido, você é um melhor companheiro, você é um melhor colaborador, você é um melhor, voluntário. Porque você se tornou melhor. E sendo melhor, automaticamente você é o melhor cara da família. Todo mundo vai lá, você consegue resolver as situações. Mas antes disso, você não era. Então você não quer dizer que você parou no relacionamento. Você parou de se tornar melhor. Para a empresa é a mesma coisa. Não quer dizer que a empresa se tornou ruim ou mais. Você parou de evoluir e se tornar melhor e achar interessante a empresa. Por isso que os caras ficam gordos depois que casa. Fica agora. Se acomoda, né? Se acomoda totalmente. Mas tem um lance que eu acho que tem a ver com isso, com aquilo que você falou um pouco lá atrás, sobre você se preocupar com o presente, viver o presente e não ficar muito pensando naquilo. Aquilo que você falou, você tá dando aula, aquilo é o que você tá curtindo, tem a sua casa, mas enquanto você não está em casa, não estar presente em casa, Melhor. você... E aí eu entro numa brisa que até acontece comigo e deve acontecer com muitas pessoas. Eu comecei a perceber na minha vida que em determinadas situações eu acabo dando muito mais valor para a expectativa. Sim. Um exemplo, férias. Você fica lá contando os dias. Puta, férias, puta, que da Vou hora. poder acordar mais tarde. É, mãe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e não sei o que lá, férias. Aí, de repente, quando chega as férias, eu começo a ficar frustrado porque eu começo a contar, tipo assim, putz, eu tenho tantos dias de férias, daqui a pouco eu vou voltar a trabalhar. Então, eu entendo que a expectativa, a gente muitas vezes acaba curtindo muito mais do que quando chega. A ideia ali, a idealização das Sei lá, férias, né? em si. Um show, por exemplo, você fala, putz, você fica drenado. Puta, vai ter aquele show, vai ter aquele show, vai ter aquele show. Aí chega no dia do show, assim, não é que você não curte, você curte. Mas a expectativa, às vezes, você fala assim, putz, eu fiquei esperando por tanto tempo. E nesse tempo que eu fiquei esperando, eu fiquei curtindo tanto. E eu acho que é essa questão de você poder trabalhar, de viver o presente tranquilo. Ah, o show vai acontecer? Eu imagino que vai ser legal, mas tipo, peraí. E agora? O que eu tô fazendo? Eu vou curtir esse momento que eu tô fazendo, sabe? Então é a gente poder dar mais valor pro que a gente tá fazendo agora. E não é desprezar, mas esperar chegar a hora do momento que a gente vai estar presenciando aquilo e curtir aquilo de verdade. Exato. E não dá muito valor para a expectativa, que a expectativa, pelo que eu entendi na sua visão, é tipo isso. A gente dá valor para uma coisa que ainda não chegou, a gente não sabe se vai chegar. Não sabe se vai chegar. Isso aí está Geralmente sofrendo. frustra. Isso aí está sofrendo de síndrome do coiote, velho.
Do Coyote Papalégua. Essa parada tem o nome. Não, tem uma reflexão que dá pra gente fazer simples sobre isso. Por exemplo, quando foi que a gente planejou algo e você foi vivenciar e aconteceu o que você planejou? Tenta achar. Tipo, você fala assim, eu vou a tal hora, vou chegar na academia a tal hora e vou treinar. Eu vou chegar no restaurante, vai ser assim. É que nem, tipo, por exemplo, quando você marca com uma pessoa, me encontra tal hora no metrô, tal. Aí você não encontra aquela pessoa, chega 10 minutos atrasado, a pessoa tá do outro lado, tal, não sei o quê. E às vezes você encontra com a pessoa num lugar assim que, tipo, cara, se a gente tivesse combinado, não daria dá certo. certo, né? E Então, eu acho legal também que, tipo, mano, eu acho que é por isso que muitas coisas que às vezes acontecem inesperadamente, você fala, puta, foi muito legal. sim. Mais legal do que aquela coisa que você Foi se pra- programou planejamento, pra fazer. Às vezes acontece uma coisa inesperada, tipo assim, você fala assim, não, hoje eu vou, sei lá, eu vou sair, mas eu vou fazer tal coisa. Daqui a pouco você encontra alguém, e aí esse encontro te leva pra um outro lugar. Quando você vê, você fala assim, meu, eu só ia fazer isso, fiz um monte de coisa e foi legal pra caramba, assim. Sim. Então eu acho que é isso, é você conseguir viver o presente. Quando você vive o presente, é legal, eu acho que faz sentido. A gente, às vezes, na expectativa, fica pensando tanto, chega na hora, a gente viveu, na verdade, aquele futuro que você não Sim. sabe. Exato. E aí, quando acontece inesperadamente, você só tá curtindo o presente. Massa. É, que nem aquela coisa assim, de quando você tá. Por exemplo, a gente pega o Uber pra ir pra casa, né? Aquele dia que você me pegou aqui. Sim. É? Porque não, o dia que ele é Uber, né? Eu sei, é que meu lado quinta série foi mais forte dessa vez. Então, por exemplo, tipo aquela sensação, pô, mano, quero chegar logo em casa. Então, chegar em casa logo. Aí você chega e fala assim, pô, mas peraí, deixa eu curtir aqui o caminho. Pô, o motorista é legal, deixa eu bater um papo com ele aqui. Pô, e sabe? Pô, deixa eu passar aqui, olha essa rua aqui, sabe? Olha as pessoas, sabe? Ver Tipo, quando coisas você que eu começa. nunca vi, fazer É. caminho diferente. Porque às vezes você pega lá e se enturna no celular assim e fica assim, ó, não, chegar em casa logo. Ah, esse motorista tá demorando, sabe? Tipo assim, Sim, e você sim. não acaba no curtindo, né? Até aquele cara que a gente gosta, o Ninja, né? Eu tava vendo É o... Incrível Ninja. achei que era o Lin, o Linfio lá, o... Não, não. Tá ligado? Você tem que fazer o certo. Foda, filha da puta! O caralho, pai, eu vou fazer mesmo. Aí eu acho que ele ele ia no inteligência, né? Aí, só que era longe, que morava na Zona Sul, inteligência que era no ABC e tal. E aí o cara perguntou pela o virado, falou, "Ô, demorou muito e tal. Ele, não, foi tranquilo, tipo, 2 horas assim, né? Ele falou, vim conversando com Deus, vim, sabe, olhando, vendo, tipo, sabe, conversando Tava com vivendo. Deus, e tava curtindo cada segundo ali de estar vivo, de estar respirando, sabe? Aí você fala assim, caralho, que legal, né, velho? Aí você tenta fazer igual, assim, só que no começo é bem difícil, né? Sim, sim. Então, mas aquilo que você falou no começo, você tem que treinar a sua mente. Uma jornada. É que às vezes, tipo, tem a receita do bolo, cara, mas você tem que ser firme pra poder conseguir fazer a receita do bolo, né? Exato. Tem uma história, mais uma história então pra Manda ficar. bala. Pra gravar isso na mente aí, que é. Essa já é uma história mais da Índia, né? Essa história. Certa vez, né, um rei, né, já estava muito tempo no poder e tudo mais. E aí o filho dele já tinha passado de uma certa idade ali, que já poderia ter, de repente, desposar uma esposa, e aí começar a preparar ali um sucessor para o futuro ali, para esse reino. Aí ele chega pro filho dele e fala, ó, meu filho, muito sábio esse rei, né? Esse rei da Índia, imagina, né? Super sábio ali, uma série de atributos. Ele chega pro filho dele e fala assim, ó, filho, eu acho que já tá na hora de você desposar uma esposa. E aí eu quero que você ande pelo reino e encontre aí essa grande, né, mulher que vai ser a nossa rainha. Aí o filho dele olha assim, daí ele fala, cara, pai, mas eu não queria que fosse uma princesa, eu queria que fosse uma pessoa que eu encontrasse, uma pessoa que eu amasse, uma pessoa que fosse a que eu quero, eu não quero que seja uma princesa de tal reino, de outro reino. Aí o pai dele falou assim, tá bom, desde que ela tenha os atributos para ser uma rainha, que é bondade, generosidade, uma série de coisas, sim, você pode e tal. Daí ele pega e sai cavalgando pela cidade, aí vai passando pelos reinos e vai para infinitos lugares procurando, né, essa princesa, ele não consegue achar e tal. Aquela caça É, doida, né? aí certa hora ele tá passando ali perto do rio Saraio, que é um rio muito conhecido na Índia, né? E aí ele para o cavalo dele para beber água, assim, daí ele senta um pouquinho, fica observando. E aí ele olha
na mata, assim, daí vem uma moça linda, assim, que harmonizava com a natureza, tinha beleza, ela andava, tipo, parecia que estava flutuando, bela, linda, com todos os atributos ali para ser uma princesa, uma rainha. Daí os dois travam olhares assim, eles já se apaixonam na hora, esse grande amor. Daí ele, nossa, eu vou lá falar com meu pai, né? E aí ele pega, volta todo feliz, passa a cavalgada rapidinho, chega o pai dele e fala: pai, eu encontrei uma princesa, como que agora a gente pode se casar? Daí o pai dele, não, peraí, a gente precisa antes fazer um teste para ver se ela realmente é digna de ser uma rainha. Então você vai voltar lá e vai dar um desafio para ela. E aí depois você volta. Aí ele vai lá, beleza, ele volta, daí ele encontra a princesa, né, com a pretendida dele, olha para ela, dela olha para ele e fala assim, ó, meu pai aprovou o nosso casamento, deu tudo certo, mas antes a gente precisa passar por um teste. Daí ele, que teste? Daí ele falou assim, ó, você precisa ficar atenta, que aqui em frente à sua casa, quando passar aqui a estrela e o sol nascente, você vai e me encontra, eu vou te esperar lá próximo do rio. Então assim que passar essa grande estrela e esse sol nascente, você vai me procurar. E aí ele vai e sai, daí ela fica sentada, né, e fica olhando, daí passam pessoas, passa não sei o que, ela fica olhando e tal, e vão se passando os dias, e vão passando os dias, e vão passando os dias, ela olha, passa a gente, e vão passando os dias, aí ela tá tomada por aquela ansiedade, ela chega, fala com as amigas, aí vocês não viram passando aqui na frente, não viu passando, esse senhor não viu passando, esse senhor, passa, aí passa um tempão, daí ela pega, não, você quer saber, eu vou ir assim mesmo. Eu vou lá encontrar com o meu príncipe, eu vou lá encontrar com ele de qualquer jeito. Dela pega e vai, ele tá lá, dela chega no Rio Sarai, ele tá lá sentado com um cavalo. Dela chega, olha para ele, ele fala assim: por que demoraste tanto, minha senhora? Daí ela, como assim? Por que demoraste tanto? Ela nem de tanto que ela estava envolta da ansiedade, de pensando com a expectativa de que ela ia ser princesa, do que ia acontecer quando ela chegasse lá, de quantos filhos eles iam ter, uma série de coisas, ela não conseguiu ver que o que ele queria dizer, que era simplesmente a estrela da manhã e o sol que nascia todo dia de manhã, esse sol nascente. Diante da ansiedade, diante da angústia, ela não conseguiu ver. E aí ele olha para ela e fala: que pena, princesa, agora nós já estamos aqui. Ele já era um senhor de idade, ela também, e isso passaram-se muitos anos. Então por que eu trouxe essa história? Porque às vezes a gente fica na expectativa de algo. Ai, será que vai ser? Como que vai ser? E quando eu casar? E quando eu voltei? Quando eu fizer a viagem? O trabalho? E quando acontecer? Quando na verdade o sol e essa estrela estão nascendo todos os dias na nossa frente. As oportunidades estão todos os dias ali. Elas nunca vão estar fora do presente. Então eu vivo o presente quando estou pensando no passado, então eu estou pensando no passado no presente. E quando eu estou vivendo o futuro, eu estou vivendo o futuro no presente. Eu não consigo sair deste presente. Né? Sim. Isso é uma coisa. Vem aquela interessante. coisa, né? Que tipo, o passado e o futuro não existem, né? Só existe só o agora, né? Exatamente. Doideira, né? Só uma coisa pra falar. Falando disso aí, mano, eu lembro quando eu ia pra escola. Tava no primeiro ano, aquela coisa, aquela descoberta, né? De você Sim. sair, você tá começando numa escola tal, aquele começo de adolescência, né? De você achar que você sabe tudo e tal. E, pô, ia pra escola, pô, que saco, acordar de manhã, pô, os professor falando, pô, meus amigos que é legal, mas, pô, tem que vir aqui, caramba, não sei o quê. Aí, pô, aí meio que você pensa, caramba, quando eu sair da escola, cara, vai ser tão legal, vai ser tão. Minha vida vai melhorar tanto quando eu sair daqui, né? E quando você sai da escola, quando você passa anos, né, e você lembra daquilo, você fala, cara, aquilo era tão legal, e eu não vi, eu vivi, eu tava ali, mas ao mesmo tempo eu não tava ali, né? Sim. Você fica pensando, você fala, caramba, e minha mãe falava pra mim, assim, nossa, eu falo, mas eu não quero mais ir pra escola. Falo assim, um dia que você sair da escola, você vai sentir falta. Eu falei, o quê? Tá louca? Fumou pedra, cara? Não. Mas A e gente não vai muito consegue ver nisso, né? fácil. Aquela ansiedade, tipo, de você querer estar fazendo as coisas, você querer evoluir, de querer tal, e você não viver aquilo que você tá vivendo. E você fala, cara, aquilo era tão especial, foi tão. Você começa a lembrar dos dias, fala, nossa, aquilo era tão bacana, tão legal viver aquilo, né? Sim. E às vezes ali no momento você tava tão com a cabeça tão em outro lugar que. A criança tem muito disso, né? A criança, o foco dela é no que tá acontecendo. É. Tanto que você, eu quero a chupeta, não sei o que, olha aqui o celular. Não é? Eu quero brincar, não sei o que, olha a bola. Ai, tá bom. Não é? Sensacional. Porque a criança, ela tem esse impulso. Tanto que o ideal, se a gente for pensar de certa forma, claro que não todas as coisas, a gente se deveria voltar a ser criança. Sim.
Porque, por exemplo, não sei se vocês têm irmãos, assim, você tá lá, qual como era um irmão? Você vai lá, mó quebra-pau. Tá, não sei o que, vai se lascar, não sei o que, blá, 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 blá. Aí um entra na cozinha, volta com aquela bolacha de, sei lá, de morango, que o outro gosta, você fala, mano, tô com essa daqui, de morango, é aquela que você gosta, tá bom, beleza. Não, o que a gente vai fazer? Não tem essa confusão. Essa coisa de perdoar o tempo todo, a criança já faz naturalmente. Agora o cara tá explodindo o outro tá assaltando não sei quem. Você fala, cara, é irmão, família humana. Família humana, como assim? O cara passou por mim, me fechou, vou matar ele. Não tem lógica isso. Então a gente perdeu essa natureza de bondade da criança, né? E a gente deveria restartar, né? Tiagão, mano, cara, que papo sensacional, velho. Pô, é um prazer, mano, a gente tem que fazer a segunda parte, vocês não concordam? Sim. Segunda, terceira. Quarta. Cara, que tem tanta coisa pra perguntar, tanta coisa pra conversar e a gente já tá há quanto tempo já, querido? Cara, não Nossa, parece. passou rápido, Não parece que velho. foi 2 horas, cara. Te juro. Caraca, que legal, que legal. Tiagão, obrigado por você participar, cara. Pô, E vamos prazer. marcar pra você vir aí de novo aí pra gente pegar os assuntos. Vamos sim. Parece que a gente conversou tanto, mas não foi nada, né? Sim, Vamos sim, cara, marcar uma parte 2 aí, com Pô, certeza. com certeza. É só me dar um grito. Pô, vai ser Obrigado. um prazer. E antes da gente encerrar, dá uma mensagem aí pro pessoal aí, alguma coisa positiva. Pô, isso é legal. Sempre no finalzinho, né? É aquele finalzinho bacana, né? Então, eu acho assim, né? Como professor, eu acredito muito na fraternidade universal, né? Onde o ser humano ele pode se respeitar, pode crescer, pode se entender ali a si mesmo e conseguir transformar o mundo e as coisas ali ao seu redor. E aí eu venho trabalhando nisso, né? Principalmente nas pessoas que ela acha que isso é impossível de se acontecer. Ela acha que ela é a emoção, ela acha que ela é o corpo físico, ela acha que ela é a mente. Então, ela acha que não existe outra possibilidade de crescimento. E na verdade, você aprendendo consciência emocional, realmente você pode controlar ali os seus passos, a sua jornada, as suas emoções. Então, você vai começar a governar ali a si mesmo. Então, você vai ter uma tomada de decisão que te leva para o sucesso, não que te leva para o fracasso, que te leva para bons relacionamentos, não para a desordem, para a maldade, para a ruína. E existe um caminho, né? Existe, através de técnicas, eu não digo simples, porque nada na vida é simples, mas são técnicas possíveis. Eu, pelo menos, penso assim, não é uma coisa que é simples, eu quero uma coisa que eu realmente consiga alcançar. E existe a possibilidade. Aí, se quiser saber um pouquinho mais, me segue ali no Instagram, é @Thiago Biasi. O canal do YouTube está um pouco parado, mas agora eu vou começar um projeto novo aí, que eu vou ir gravando um livro por semana. O primeiro vai ser O Poder do Agora, como usar isso no meu dia a dia. Daí eu vou trazer os livros mais populares, Segredos das Mentes Milionárias, coisas ali que pode resolver o seu material agora, porque às vezes as pessoas não têm a maior dificuldade, não é que não tem, mas a maior dificuldade é quando ela está com dificuldades físicas. Então ela está vendendo o almoço para comer a janta. Então a gente resolver primeiro essa parte e aí começar crescendo, galgando lugares maiores ali. E aí eu vou postando esses vídeos no meu canal do YouTube, que também é Thiago Biasi, né? Sim. Então é só seguir lá, sejam todos bem-vindos. Se tiver qualquer dúvida, manda aí até uma próxima, né? Até uma dica, não sei se dá para fazer, mas manda as perguntas, na próxima a gente grava, né? Sim, é verdade. Né? Vamos fazer esse Boa. esquema aí, soltar no Instagram antes aí. E umas vamos perguntas. marcar uma segunda parte. Pô, vamos Espero que sim. você tenha gostado aí. Pô, eu pra gente gostei poder bastante. fazer Eu que outros- agradeço a oportunidade, né? Isso. Porque o processo que eu chamo agora, que eu tô numa transição, né? Eu fazia esse trabalho para um meio corporativo, infinitas, não vou citar o nome das empresas, né? E aí agora eu tô fazendo isso por conta própria, porque só tava acessando algumas pessoas que tinham muita condição de acessar. Eu queria que também todo mundo tivesse acesso e soubesse que isso é possível. Isso é muito Então, importante. levar para outros lugares, né? Não só que você fala, você vai fazer mentoria, você vai vou fazer uma mentoria com alguém. O cara fala, cara, vai custar quanto isso? Não é? Então vai ser um negócio mais acessível. Eu pretendo fazer o lançamento ali, não é tão cedo, porque tá construindo audiência, tá fazendo aquela coisa toda, mas eu imagino ali pro finalzinho de abril ali, já dá pra gente começar a montar essas turmas. Mas quem tiver interesse antes, quiser começar esse processo antes, é só me chamar ali no Sim. Instagram que a gente... E quando você for lançar, você, pô, cola aí. Vem, pode Divulgar, crer. A gente faz aí um episódio pra você divulgar o... Porra, legal, seu grato, trabalho grato, aí. vai ser legal. É isso, Thiagão, obrigado, viu? Tamo Cara, que junto. sensacional, cara, mano. Obrigado. Papo por você muito ter- foda. Pô, Legal foi um que você prazer. aceitou aí Gratidão, trocar essa viu? ideia com a gente. E é só começo, né? É isso. Exato. Então, Acho que a gente vai se ver muito esse ano ainda. Por favor, poxa vida, por é favor. isso. Valeu, queridão. Obrigado. Mais um EP aí. Mano, eu que Fala aí, mais agradeço. episódio. Episódio muito foda, Thiagão. Valeu muito, cara. Tipo, mano, é o que eu falei no começo, né, velho?
Hoje é dia de muito amor, então é isso. Eu acho que é o que tá faltando no mundo, tá ligado? E ter alguém pra poder passar isso com propriedade e poder explicar isso de uma forma bem legal, assim, eu acho massa, assim. E até eu ia falar, mano, eu acho que as pessoas tinham que procurar mais essa questão da filosofia, assim. Eu mesmo, no começo, eu tinha interesse, mas não sabia por onde começar. Tanto que eu comecei a entender um pouco mais de filosofia lendo A Vida de Sofia. A Vida de Sofia. Esse livro, pra mim, é demais. Um dos livros mais legais que eu já li. É a descoberta da filosofia, né? Exatamente. E aí eu recomendo pra, se você tem um interesse e tal, leia esse livro, porque eu acho que ele é realmente uma boa introdução pra você aprender um pouco de filosofia e aí você deslanchar e é isso, É mano. muito Obrigado. Ô, queridão, e a sauna, dona Mara? A sala da namorada aí tá tensa, né? Tadinho, Vamos ajudar aí dar uma força fazer aí. a rifa pra pegar o Pra gente renovar o ar-condicionado aí, porque tá osso. Isso que você falou da filosofia, gente, só rapidinho, Claro. é interessante porque ele é um caminho muito bom. E aí, né, não só uma filosofia teórica, mas uma filosofia de maneira prática, onde você consiga exercer isso no dia a dia. O que seria essa filosofia prática, né? Seria levar justiça às coisas, levar justiça de uma certa forma. Tem uma escola que eu citei, né, que eu sou um acropolitano, então é a Nova Acrópole. Ela está presente aí em diversos países aí, da professora Lucilena Galvão, uma série de gente aí que está trazendo esse conhecimento para o mundo, esse jeito de pensar. E por que eu falei justiça? Né? O conceito de Platão, ele já dizia, né? Dai a cada coisa aquilo que lhe corresponde de acordo com suas características e utilidade. Aí você vai falar assim, tá, mas que negócio maluco! Como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Olha que interessante, por exemplo, a caneca. Qual que é a utilidade aqui da caneca? Ela vai fazer com que eu beba água, então, ó, ela foi útil, ó. Depois que eu termino de usar, eu coloco ela devidamente no lugar que ela deve estar e quando eu termino de usar, eu vou lá, lavo ela e guardo. Então eu fui justo com a caneca. Ela teve a utilidade correta, serviu para o propósito que ela existe e ela teve essa função. Quando eu deito na cama, dormir, a função da cama, me relaxar, fazer com que eu descanse. Quando eu acordo, cama arrumada, isso é justo com ela. Então, por exemplo, os seres humanos é dar o melhor dos seres humanos, é fazer com que a nossa natureza exista aqui, que é a natureza de bondade, de justiça. Então isso é justo com os seres humanos, né? Então eu acho que esse é um caminho legal da filosofia e é uma escola que vale a pena ali você estudar e contemplar. Como Deus a Hera dizia, só para finalizar, que fala mais que a nega dele. Olha que interessante. Certa vez a deusa Hera chega em Aquiles e ela fala assim, filho, você quer ter uma vida curta e heróica, ou uma vida longa e cheia de filhos e netos, riquezas e prósperas? Ele fala assim, mãe, eu quero ter uma vida curta e heróica, porque eu quero exercer a minha natureza humana, como a caneca, como a mesa, e eu quero ser lembrado. Aí você fala assim, né, Aquiles, ele é lembrado até hoje na história, não é? Você pega aí, por exemplo, natureza curta e heróica, Aquiles, Cristo, curta heróica, Jordano Bruno, curta heróica, Alexandre o Grande, curta heróica, Hércules, curta heróica, Gandhi, Martin Luther King. Por quê? Exerceram a natureza e foram lembrados. Eu não fiquei na zona de conforto, eu vou sobreviver a qualquer custo. Então, essa é uma mensagem aí e Legal, gratidão. Bom pra caralho. E é isso, gente, encerrando aí mais o Dona Mara Cash. Comentem aí, se tiver alguma dúvida, tiver sua opinião sobre todos os assuntos que a gente citou aqui, abrangemos. Se não Então, discorda, comenta aí. Se tem alguma dúvida, comenta aí pra gente colocar, pra gente fazer um novo episódio aí com ele. É e isso. tá debatendo mais aí alguma coisa que o pessoal falar. É isso aí. é isso, a gente encerrando aí. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente tá lá também. E no Instagram eu já falei, né? A gente tá nas plataformas de música também, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Deixa o like, compartilha esse vídeo, tem nosso QR Code aí também, fica à vontade para dar um donate. E Nosso canal de cortes, Rafa. é isso. Finalizando aqui o episódio, tem lá os melhores momentos aqui com o Thiago. É isso aí, galera. Muito obrigado. Mais alguma coisa, gente? A palavra do dia hoje, né? A Você palavra do ficou até dia. o final. A palavra vai ser sabedoria, pode ser? Não, vamos deixar o convidado Filosofia. escolher. Vamos deixar o convidado escolher. Filosofia é muito bom, hein? Filosofia, Sei, então. filosofia. Mas vamos... Vai, Pode ser vai, vai. duas? Pode ser Pode ser duas? duas. Amor incondicional. Amor condicional, É ótimo. isso, amor incondicional. coloque Assistiu aí no até o comentário. final, comenta aí. Amor incondicional. É isso aí, E é gente. isso. Muito obrigado e até a próxima. Encerrando e compre Bitcoin. Falou. Falou.